Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 9, Rápido. Dentro da sala. Minhas mais profundas desculpas, diretora Maia, disse Linley humildemente, mas por enquanto, eu realmente não desejo colocar esta escultura em leilão, nem desejo exibi-la. Mas posso garantir que se no futuro desejar leiloá-lo ou exibi-lo, implorarei à Galeria Prose que me ajude. Apoiando-se na bengala, o diretor Maia sorriu para Linley. Ah, tudo bem. Desta vez, pedir-lhe que considerasse exibir a sua escultura na nossa galeria foi apenas um propósito secundário. Meu objetivo principal era ver esse gênio escultor, alguém como que poderíamos ver uma vez a cada 1 trilhão de anos. Justamente nessa hora, o gerente do hotel se aproximou. Este gerente sorriu humildemente para a diretora Maia, depois virou-se para Linley e Yale. Jovem mestre Yale, jovem mestre Linley, representantes do Império do Reno estão fora do hotel. Eles desejam se encontrar com o jovem mestre Linley. Haha. Rindo, o diretor Maia se levantou. Linley, parece que você está bastante ocupado hoje em dia. Então não vou incomodá-lo por enquanto. Vou me despedir. Enquanto falava, o diretor Maia conduziu seus atendentes para fora do hotel. Linley olhou para o gerente do hotel. Por favor, me ajude a bloqueá-los. Neste momento não desejo me encontrar com representantes dos 4 grandes impérios ou da Aliança Negra. Linley recusou-se abertamente a se encontrar com qualquer uma das pessoas que vieram vê-lo. Linley sabia muito bem que se ele se encontrasse com representantes dos 4 grandes impérios ou da Aliança Negra, isso causaria grande insatisfação com a Igreja Radiante. Afinal, assim que ele se encontrasse com eles, mesmo que ele recusasse a oferta no final, a Igreja Radiante ainda suspeitaria dele, já que não teriam ninguém presente durante a reunião. E a Igreja Radiante tinha um poder tremendo em todo o continente Yulan. Não foi mais fraco do que qualquer um dos 4 grandes impérios. Não havia necessidade de Linley se juntar aos 4 grandes impérios ou à Aliança Negra. 3 dias depois, dentro de uma carruagem em direção à cidade de Fenlai estavam Linley e Yale, enquanto Reynolds e George permaneceram no instituto. Terceiro irmão, você é realmente sábio. Nos últimos 2 ou 3 dias, representantes da Aliança Negra e dos 4 grandes impérios tentaram constantemente se encontrar com você. Yale riu. As pessoas que vieram se encontrar com Linley eram todas pessoas com alguma autoridade e influência dentro de suas respectivas organizações, embora estivessem baseadas na União Sagrada. Nenhuma dessas pessoas, entretanto, era uma figura importante. Afinal, a notícia de um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos levaria um longo período de tempo antes de chegar aos 4 grandes impérios e à Aliança Negra. Isso porque a distância era simplesmente muito grande. Todas aquelas pessoas que tentaram se encontrar com Linley tomaram a decisão de contatá-lo por conta própria. Infelizmente, todos eles foram parados na porta pela diretriz de Linley. Yale, aquela família que coletou a herança ancestral do meu clã, aquele clã Lucas Lucasi, se eu tentar recuperar o matador deles, será realmente tão difícil? Linley estava indo para a cidade de Fenlai com o propósito expresso de cuidar deste assunto. Yale assentiu. Certo. No início, eu estava tão ansioso para compartilhar a notícia que não me aprofundei neste clã. Mas agora, parece que este clã Lucas é extraordinário. Linley assentiu levemente. Um clã que comprou a herança ancestral de seu próprio clã há centenas de anos claramente não era um clã menor recentemente estabelecido. O clã Lucas também é um clã bastante antigo, com cerca de 1000 anos de história. Em todo o reino de Fenlai, a sua riqueza só pode ser considerada mediana, mas em termos de influência entre a nobreza, eles são bastante poderosos. O mais importante de tudo, o líder do clã Lucas é um velho extremamente obstinado e um colecionador sério. Essa herança ancestral do seu clã foi a arma pessoal do primeiro guerreiro Sangue de Dragão. Embora já tenham se passado mais de 1000 anos desde que um guerreiro Sangue de Dragão apareceu, esta arma ainda é algo muito especial. E mais, essa arma do seu clã vale pelo menos algumas centenas de milhares de moedas de ouro. Mas mesmo que você tivesse o dinheiro com base na natureza obstinada do líder do clã Lucas, você provavelmente ainda achará difícil adquiri-lo. E Yale suspirou enquanto falava. Algumas pessoas não poderiam ser movidas apenas pelo dinheiro. Linley, se meu segundo tio der uma mão e utilizar as conexões que nosso conglomerado Dawson tem dando alguma pressão àquele velhote, então o nível de dificuldade cairia significativamente. Yale sugeriu. Linley sabia que Yale falava com boas intenções, mas Linley realmente não queria que mais ninguém ajudasse neste assunto. Deixe-me tentar primeiro. Se eu absolutamente não conseguir convencê-lo, então pedirei a você, chefe Yale, que me ajude. Linley riu. De repente, Linley sentiu um arrepio ao lado dele. E então a pequena forma de Bebe apareceu de lado, olhando sonolenta para Linley e Yale. Ao mesmo tempo, Bebe disse mentalmente para Linley, chefe, esta carruagem é tão lenta. Já dormi um bom tempo, mas ainda não estamos na cidade de Fenlai. Abraçando Bebe, Linley disse, tudo bem, já chega. Depois de um tempo estaremos lá. De repente, um grito miserável.
a carruagem parou repentinamente. Sentados na carruagem, Lily e Eyal sentiram a carruagem tremer de repente. A expressão no rosto de Eyal mudou. Não é bom. Gostaríamos de convidar os jovens mestres Lily e Eyal para se apresentarem. Uma voz bastante penetrante emanou de fora. Lily e Eyal trocaram olhares. O fato de seu oponente ser capaz de cercá-los e detê-los sem que eles soubessem demonstrou que o oponente era claramente mais poderoso que eles. Sem qualquer resistência, saíram da carruagem. Neste momento, seus dois guarda-costas rank 7 haviam caído no chão, manchando-o com seu sangue. Até o motorista da carruagem desmaiou. Para um guerreiro rank 7 ser morto sem sequer ser capaz de reagir era uma indicação clara da força de seu oponente. Jovens mestres Lily e Eyal, viemos sem mais intenções. Nós só queremos convidar Lily para ser nosso convidado por um tempo. Quanto a você, jovem mestre Eyal, naturalmente não iremos prejudicá-lo. Não muito longe, 3 homens estavam parados com roupas pretas esverdeadas. O líder deles, um homem coberto de cicatrizes de faca, foi quem falou. E Eyal ficou furioso com a morte de seus guarda-costas rank 7, mas não deu vazão à sua raiva. Afinal, ele sabia o quanto esses oponentes eram mais fortes. O homem com cicatrizes sorriu para Lily. Lily, não resista. Meus subordinados podem facilmente capturar você, quanto mais eu. Neste momento, a única coisa que você precisa fazer é nos seguir obedientemente. Você está disposto? Ou devemos usar a força? Lily olhou para Eyal. Lily realmente não queria causar nenhum infortúnio a Eyal. Terceiro irmão, não vá com eles. Eyal disse freneticamente. Em seu coração, Lily sabia muito bem que esses 3 combatentes eram da Aliança Negra ou dos 4 grandes impérios. Com base na força deles, mesmo que ele e Bebe fizessem tudo para resistir a eles, provavelmente não seria suficiente. Além do mais, o propósito dessas pessoas ao procurá-lo era fazer com que ele se juntasse a elas, para que provavelmente não chegassem ao ponto de prejudicá-lo. Tudo bem, vou segui-lo. Lily assentiu. O homem com cicatrizes de faca não pôde deixar de sorrir. Que bom ouvir isso. Jovem mestre Eyal, esperamos que você esqueça tudo o que aconteceu aqui. Enquanto falava, o homem com cicatrizes de faca olhou para os 2 ao lado dele. Aqueles 2 correram instantaneamente em alta velocidade ao lado de Lily. Vamos! O homem com cicatrizes de faca instruiu. Segurando Bebe, Lily começou a seguir para sudeste sob a escolta daqueles 2 homens ao seu lado. Chefe, vamos matar esses 2 caras. Estou confiante na minha capacidade de matar os 2 que o cercam. Mas quanto àquele cara com cicatriz de faca, não tenho tanta certeza. Bebe disse mentalmente. Lily sabia que os sentidos de Bebe eram geralmente extremamente precisos. Ele também foi capaz de extrapolar que essas 2 pessoas ao seu lado eram provavelmente guerreiros do 8º posto. E aquele líder com cicatrizes de faca era provavelmente um guerreiro do 9º posto. Uma organização capaz de enviar um guerreiro de rank 9 e 2 guerreiros de rank 8 não era uma organização comum. Bebe, não seja precipitado. Lily o segurou. De onde diabos todos esses especialistas começaram a surgir? Lily se sentiu impotente. Duerrin Kovart apareceu ao seu lado, sorrindo enquanto olhava para Lily. No momento, seu status é diferente do passado. Naturalmente, os especialistas que você encontrar agora também estarão em um nível superior. Eu lhe disse há muito tempo que somente ao atingir o 7º posto você será considerado como tendo entrado nas inúmeras fileiras dos fortes. Em cada um dos 4 grandes impérios, pode haver apenas alguns combatentes de nível santo, mas haverá pelo menos algumas dezenas de combatentes do 9º posto. Mobilizar um deles com o propósito de lidar com você não é grande coisa. Um império ou uma das principais alianças teria centenas de milhões de cidadãos. O fato de haver algumas dezenas de combatentes do 9º posto entre centenas de milhões de pessoas significava que para cada 10 milhões ou mais, havia um combatente do 9º posto. Para ser honesto, os combatentes do rank 9 ainda eram bastante raros. Para onde eles estão indo? Lily olhou interrogativamente para Duerrin Kovart. Se meu palpite estiver correto, esses 3 deveriam pertencer à Dark Alliance. Muito provavelmente, eles estão tentando primeiro entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas e depois mudar de direção de dentro para ir diretamente para o sul, apressando-se em direção à fronteira com a Aliança Negra. Duerrin Kovart disse com bastante confiança. Lily pensou um pouco e depois concordou. Os 4 grandes impérios e a Aliança Negra posicionaram algumas unidades militares no território um do outro, mas nenhuma na Cordilheira das Bestas Mágicas. Afinal, para a maioria das feras mágicas, os soldados comuns nada mais eram do que comida. Para um guerreiro comum, a Cordilheira das Bestas Mágicas era extremamente cruel. Mas para um guerreiro rank 9 e 2 guerreiros rank 8, foi um caminho muito fácil de percorrer. Contanto que os 3 não entrassem nas áreas centrais da Cordilheira das Bestas Mágicas, não deveria haver nenhum perigo. Onde a batalha ocorreu agora, Eyal permaneceu, olhando para os cadáveres dos 3 homens. Soltando um longo suspiro, ele começou a se dirigir para a cidade de Fenlai. Mas assim que ele saiu, um homem vestido de preto apareceu de repente. O homem de preto olhou na direção para onde Lily havia sido levado e imediatamente retirou uma flauta preta vertical de suas roupas.
Sviis! Um som estranho e penetrante emanou da flauta. Esse som foi extremamente estranho. Se 4 pessoas em 4 locais diferentes ouvissem, aquele que estivesse na direção da cidade de Fenlai ouviria 1000 vezes mais alto do que aquele que estivesse do lado oposto, longe da cidade de Fenlai. Esta flauta parecia concentrar todo o som em uma direção e, na verdade, não parecia depender do som. Em vez disso, dependia de um mecanismo vibratório único. Segurando Bebe, Linley seguiu obedientemente aqueles 3 homens. O homem com cicatrizes de faca ficou muito satisfeito com a cooperação de Linley. Mas quando chegaram a um local a aproximadamente 3 quilômetros da Cordilheira das Bestas Mágicas, a expressão do homem com cicatrizes de faca mudou. O homem com cicatrizes de faca recuou instantaneamente para o lado de Linley e depois olhou friamente para o seu entorno. Sair. Instantaneamente 6 homens com roupas pretas justas. O homem com cicatrizes de faca não parecia se importar muito com esses 6 homens, pois seu olhar estava fixo na distância, onde um velho vestido de preto e um velho vestido de estopa se aproximavam lentamente. Linley é um membro da nossa União Sagrada. Você é um judicador da Dark Alliance? Ousa capturar um membro da Holy Union? Você não está desrespeitando a Igreja Radiante um pouco demais? Aquele velho vestido de preto disse friamente. O homem com cicatrizes de faca riu. Eu não esperava chamar sua atenção pessoal, árbitro adjunto. Ah, e você até convidou um asceta para vir também. E vários executores judiciais. Parece que vocês realmente valorizam muito esse Linley. O homem com cicatrizes de faca sabia muito bem o poder de seu oponente, mas não parecia nem um pouco assustado. Tudo o que eu queria fazer era convidar Linley para se divertir conosco na Dark Alliance, mas como todos vocês vieram para evitar isso, então esqueçam. O homem com cicatrizes de faca olhou para o ancião vestido de preto. Vice-árbitro, quero que você concorde com algo. Eu pouparei Linley e você poupará meus 2 subordinados. O que você diz? O homem vestido de preto sabia muito bem que o homem com cicatrizes de faca à sua frente era um judicador da Aliança Negra, alguém com um poder tremendo que seria extremamente difícil de matar sozinho. Mas desta vez ele também convidou um asceta do Templo Radiante para acompanhá-lo. Matar esse oponente não seria muito difícil. Mas Linley estava nas mãos do oponente. Mutar. Garanto pela minha honra pessoal que você e seus subordinados terão permissão para sair. Mas Linley deve ficar para trás. O velho vestido de preto também não queria entrar em uma briga importante com esses oponentes agora. Mutar. Nós iremos. O homem com cicatrizes de faca imediatamente se virou para sair, enquanto ao mesmo tempo dizia calorosamente para Linley. Linley, se você tiver algum tempo livre e oportunidade, você pode vir nos visitar na Dark Alliance sempre que desejar. Haha, nossa Aliança Negra sempre receberá você. Depois de terminar essas palavras, o homem com cicatrizes de faca e seus subordinados moveram-se repentinamente em alta velocidade, transformando-se em 3 borrões em forma humana enquanto desapareciam. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, Capítulo 10, Status. Linley virou-se para olhar para seu grupo de salvadores. Aquele líder, o ancião vestido de preto e o asceta, ao seu lado eram ambos extremamente fortes. Caso contrário, aquele judicador da Aliança Negra não teria fugido sem sequer lutar. O ancião vestido de preto parecia emanar uma aura arrepiante. Vice-árbitro, depois de todos esses anos, parece que a Igreja Radiante não mudou sua estrutura interna. Este árbitro adjunto deveria pertencer ao tribunal eclesiástico. A voz de Dwayne Covard soou na mente de Linley. Falando comparativamente, aquele sujeito asceta é mais formidável. Ascético? Linley não pôde deixar de voltar seu olhar para o asceta. Vestindo roupas feitas de cânhamo áspero, aquele velho descalço e de cabelos compridos emanava uma aura simples e antiga. Quando este asceta olhou para Linley, Linley pareceu sentir o calor da brisa primaveril. Verdadeiramente poderoso. Linley pensou consigo mesmo. Olhando para Linley, um raro sorriso apareceu no rosto do ancião vestido de preto. Linley, por que você não volta conosco para a capital sagrada? Quando você chegar à capital sagrada, essas organizações não ousarão incomodá-lo. Cidade de Fenlai, a capital sagrada da União Sagrada. A Igreja Radiante foi baseada na cidade de Fenlai. Tanto ao ar livre como nas sombras, possuía um tremendo poder latente. Nem a Aliança Negra nem os 4 grandes impérios ousariam causar problemas na capital sagrada. Cidade de Fenlai Oriental. Dentro de uma mansão na Greenleaf Road, Linley e Yale estavam sentados na sala discutindo a questão da lâmina de guerra Slaughter. Terceiro irmão, já enviei algumas pessoas para fazer perguntas. Aquele líder do clã Lucas não está totalmente disposto a vender o matador. Segundo suas palavras, dinheiro não falta em seu clã. Yale franziu a testa. Acho que seria melhor se você fosse pessoalmente fazer uma visita. Mas é claro que primeiro ele teria que ser informado da sua situação. O segundo maior mago gênio da história do continente Yulan, alguém que tinha uma grande chance de se tornar um futuro grande mago de nível santo. Era alguém que talvez até o líder do clã Lucas, não importa quão obstinado, teria que dar uma cara para. Então esta noite farei uma visita a este líder do clã Lucas. Linley via a lâmina de guerra Slaughter como algo que absolutamente tinha que ser reivindicado.
Como poderia o tesouro ancestral do clã continuar fora do clã? Além do mais, recuperá-lo era o desejo antigo de seu pai e de seus ancestrais. As palavras que seu pai lhe disse quando Linley saiu de casa e foi para o Instituto Ernest ainda ressoavam na mente de Linley. Linley, lembre-se do desejo secular de gerações do clã Baruch. Lembre-se da vergonha do clã Baruch. Depois de se formar, você será pelo menos um mago rank 6. Contanto que você trabalhe duro, tornar-se um mago rank 7 não será muito difícil. Além do mais, você é um mago de 2 elementos. Um mago de elemento duplo rank 7 definitivamente será uma figura importante no reino de Fenlai. No futuro, você definitivamente terá potencial para recuperar nossa herança ancestral. Se você não recuperá-lo, mesmo na morte, não vou te perdoar. Mesmo na morte, não vou te perdoar. As palavras de seu pai martelaram a consciência de Linley. Linley não se atreveu a esquecer estas palavras. Contanto que ele tivesse a capacidade de fazê-lo, ele recuperaria a lâmina de guerra Slaughter, não importando o custo. Isso não foi apenas pelo bem do clã. Foi também por causa de seu pai. Não importa o que aconteça, eu tenho que recuperá-lo. A mente de Linley estava definida. Se a persuasão suave não funcionasse, ele tomaria medidas mais duras. Mas é claro que seria melhor se ele pudesse recuperar sua herança ancestral de forma aberta e honesta. Ele faria o possível para que os atuais proprietários o devolvessem. Chefe, que tal você me fazer agir em vez disso e retirar o que disse? Beb de repente surgiu na mente de Linley. Linley olhou para Beb, cochilando nas pernas de Linley. Ele não pôde deixar de dar um tapinha na cabeça de Beb. Não crio problemas. Beb não pôde evitar torcer o nariz. Com um HMPH, ele deitou-se na perna de Linley e voltou a dormir. Neste momento, passos podiam ser ouvidos do lado de fora. Um homem de meia-idade vestido de azul entrou e fez uma reverência. O jovem mestre Yale, o ministro do reino Fenlai, Lord Calvin, Caliway, está do lado de fora. Ele deseja se encontrar com o jovem mestre Linley. Calvino? Quem é aquele? Yale franziu a testa. Yale geralmente não se preocupava em encontrar-se com o ministro de um reino comum. Jovem mestre Yale, recentemente, você não tem se concentrado no clã Lucas? Este Calvin também é membro do clã Lucas. O homem vestido de azul riu. O atual líder do clã Lucas é, na verdade, seu tio. Os olhos de Yale brilharam. Rápido, deixe-o entrar. Terceiro irmão, parece que suas chances de recuperar a herança ancestral do seu clã aumentaram. Yale riu de Linley. Em seu coração, Linley também estava bastante satisfeito. Linley também estava olhando para a porta. Pouco depois, um homem de cabelos dourados entrou na sala, sorrindo. Ao ver Linley e Yale, ele imediatamente se curvou cortesmente. Calvin presta seus respeitos aos jovens mestres Linley e Yale. Calvin, por que você veio se encontrar com meu irmão? Yale perguntou sem rodeios. Calvin não se importou nem um pouco. Sorrindo, ele disse, o objetivo da minha visita foi servir como representante de sua majestade. Jovem mestre Linley, você considerou servir como mago da corte para o reino de Fenlai? Sua majestade também estaria disposta a enfeitiçá-lo com o título de marquês e o território correspondente. Linley riu. Ainda se lembrava das condições oferecidas por aquele cardeal da Igreja Radiante. Ele poderia escolher servir em qualquer reino da União Sagrada e até receber um ducado. Ele não precisava ter nenhuma responsabilidade, apenas aproveitar a vida. Calvin, devo dizer, quando eu estava no Instituto Ernest, um cardeal da Igreja Radiante veio pessoalmente convidar meu irmão para se juntar à Igreja Radiante, e as condições que ele ofereceu foram muito mais altas também. Yale sorriu. Calvin riu e continuou, as condições sempre podem ser negociadas. Sua Majestade só espera que Linley possa permanecer dentro do nosso reino de Fenlai. Afinal, cada um dos 6 reinos da União Sagrada tinha diferentes quantidades de poder. Se o reino de Fenlai adquirisse o apoio de Linley, então, no futuro, o status de Fenlai dentro da União Sagrada seria ainda mais solidificado. Afinal, a Igreja Radiante tinha autoridade para depor qualquer rei dentro da União Sagrada, ou até mesmo exterminar um clã real inteiro. O poder da Igreja excedeu em muito o poder da realeza. Assim, era extremamente importante para um clã real ter uma base de apoio poderosa. Calvino. Linley finalmente falou. Calvin imediatamente curvou-se ligeiramente, parecendo ouvir com muita atenção. Você pertence ao clã Lucas, correto? Linley imediatamente foi ao assunto principal para ele. Calvin assentiu. Com um traço de orgulho em seu rosto, ele disse, correto. O líder do clã é meu tio. Eu pertenço ao clã Baruch. Linley olhou para Calvin. Uma herança ancestral do meu clã Baruch, conhecida como Lâmina de Guerra Matador, foi perdida para o meu clã há séculos. Neste momento, espero recuperar esta lâmina de guerra Slaughter. Com base no que sei, a herança ancestral do meu clã reside atualmente com o seu clã Lucas. Depois de dizer estas palavras, Linley não falou mais. Calvin não pôde deixar de franzir a testa. A lâmina de guerra Slaughter, a arma do Dragonblood Warrior original? Calvin olhou para Linley. Calvin ficou em silêncio por um tempo, depois disse, jovem mestre Linley, honestamente falando, a pessoa com maior autoridade no clã é meu tio, mas meu tio está envelhecendo. Ele não é responsável pela maioria dos assuntos do clã. Seu maior hobby é ser colecionador.
Esta lâmina de guerra Slaughter é um item que ele frequentemente exibe aos visitantes. Este tesouro que vale quase 1 milhão de moedas de ouro também é o item mais valioso da coleção do nosso clã. Seria justo dizer que meu tio valoriza esse item tanto quanto sua vida. Fazer com que ele desista, isso será difícil. Linley franziu a testa. A lâmina de guerra Slaughter foi originalmente vendida por apenas 180 mil moedas de ouro. Embora, devido à inflação, o valor do ouro séculos atrás fosse muito maior do que agora, no máximo o preço de venda seria equivalente a quase 400 mil hoje. Mas Calvin acabará de afirmar que o valor era de quase 1 milhão de moedas de ouro. Pelo que parece, aquela desgraça para a família que vendeu a lâmina de guerra a vendeu por um preço muito baixo. Calvino. Esta lâmina de guerra Slaughter é afinal a herança ancestral do meu clã, transmitida ao longo de 5.000 anos. Você pode imaginar a importância que meu clã dá a isso. Para quem está de fora, pode ser apenas um item colecionável, mas para o meu clã, a perda desta herança é uma humilhação. O rosto de Linley estava sombrio e ameaçador enquanto falava. Eu absolutamente devo limpar essa mancha da honra do nosso clã. Para recuperar esta lâmina de guerra Slaughter, estou disposto a pagar qualquer preço. Você entende o que eu estou dizendo? Linley olhou para Calvin. Calvin sentiu que as coisas estavam caminhando numa direção muito errada. Ele também tinha ouvido falar da história do clã Baruch. Afinal, seu clã tinha vários itens relacionados ao clã Baruch. Para um clã que já dominou todo o continente Yulan, a importância de sua herança ancestral poderia ser imaginada. No passado, o clã Baruch era muito fraco e podia ser ignorado impunemente. Mas agora, esse Linley apareceu do nada. Esqueça o futuro Linley. Mesmo o presente Linley não acharia muito difícil lidar com seu clã. Se Linley dissesse apenas algumas palavras para a Igreja Radiante, sugerindo que ele queria recuperar o chacinador, para limpar essa mancha humilhante em seu clã, muito provavelmente a família Lucas teria que entregá-lo obedientemente. Mas uma vez que a Igreja Radiante se envolvesse neste assunto, as coisas ficariam mais complicadas para todos os envolvidos. Eu entendo o que você quis dizer, jovem mestre Linley. Calvin estava ficando um pouco nervoso. Sorrindo, Linley olhou para Calvin. Espero que o clã Lucas entenda a posição difícil em que me encontro. Como descendente do clã, não tenho escolha aqui. Calvin, por que você não volta e conversa com seu tio primeiro? Esta noite, irei pessoalmente visitar o seu clã. Nosso clã Lucas receberá com prazer a chegada do jovem mestre Linley. Calvin já estava começando a mapear mentalmente a maneira pela qual persuadiria esse seu obstinado tio. Assistindo Calvin partir, Linley sentiu uma leve sensação de superioridade. Embora não tenha assumido nenhum cargo oficial, apenas pela fama, com poucas palavras conseguiu perturbar a mente de um ministro do reino. Tudo isso se devia ao seu status, e seu status vinha de seu poder pessoal. Naquela mesma noite, a sala acolhedora do clã Lucas era decorada com extremo bom gosto e as 10 pessoas dentro dela eram, sem dúvida, 10 pessoas extremamente importantes dentro do reino de Fenlai. O mais baixo classificado entre eles foi um conde, e a razão pela qual todos eles estavam aqui era para se encontrarem com Linley. Linley, a mais nova estrela do reino de Fenlai. Embora Linley tivesse apenas 17 anos e embora Linley não tivesse recebido um mandado de nobreza, nem mesmo os duques do reino ousaram tratá-lo levianamente. Afinal, não importa quão altas fossem suas posições, eles só eram capazes de demonstrar seu poder dentro do reino de Fenlai. Mas Linley? Esta era uma pessoa altamente valorizada pelos 4 grandes impérios e pelas 2 principais alianças. Talvez daqui a algumas décadas, Linley se tornaria um cardeal da Igreja Radiante, com um status superior até mesmo ao de seu rei. Era melhor para eles construir boas relações com Linley enquanto ele ainda era de posição comparativamente baixa. E construir boas relações com Linley era naturalmente um assunto importante. Entre essas 10 pessoas, apenas o líder do clã Lucas, Marquês Jebu, sentiu-se bastante desconfortável. Ele já estava envelhecendo e não tinha outros hobbies. A coisa que ele mais amava era a arma do primeiro guerreiro Sangue de Dragão. Era seu orgulho e alegria. Mas, os descendentes do clã desta arma vieram recuperar seu tesouro. Senhor, Linley, por favor entre. Senhor, Yale, por favor, entre. As vozes dos atendentes do lado de fora podiam ser ouvidas. Instantaneamente, todas as 10 pessoas na sala se viraram para sorrir para a porta. Até o infeliz Marquês Jebs esboçou um sorriso no rosto. Esta foi a primeira vez que Linley foi chamado de Senhor, um título com o qual ele não estava acostumado. Ele viu um velho com cabelos prateados e brilhantes caminhar até ele, sorrindo enquanto dizia muito cortesmente: Estou muito feliz em receber Linley e Yale na casa do meu clã. Como líder deste clã, eu, Jebs, me sinto profundamente honrado. Linley não pôde deixar de mostrar uma sugestão de sorriso no rosto. Parecia que havia uma chance. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, Capítulo 11, Falta de Dinheiro. Dentro da sala de audiências do clã Lucas, a sala estava deslumbrantemente iluminada e lindas garçonetes traziam bandeja após bandeja de iguarias. Todos estavam brindando e conversando amigavelmente. Desde jovem, Linley recebeu instruções rigorosas de seu pai e por isso sabia como se comportar. Superficialmente, ele estava envolvido em conversas fúteis com os nobres, mas em seu coração ainda estava bastante impaciente com tudo isso.
Duque Bonal Beana, com sua licença. Linley despediu-se deste Duque Bonal na frente dele, depois dirigiu-se diretamente ao líder do clã Lucas, Marquês Jebs. Vendo Linley caminhar em sua direção, ele sabia que não poderia mais evitar o assunto da lâmina de guerra Slaughter. Linley e o Marquês Jebs sentaram-se em uma mesa no canto da sala de audiências. Marquês Jebs, espero que seu sobrinho já tenha informado por que vim aqui hoje. Linley disse cortesmente. O Marquês Jebs suspirou. Linley, eu já sou um velhote. Eu realmente não suporto me desfazer dos itens do meu colecionador. Marquês Jebs, meu clã Baruch tem mais de 5.000 anos de história e sempre tive orgulho de ser descendente dos Baruchs. Mas para a herança ancestral do nosso clã, a lâmina de guerra Slaughter ser perdida para nós, é uma humilhação. Marquês Jebs, posso garantir-lhe abertamente que durante séculos, nosso clã tem trabalhado para recuperar a lâmina de guerra Slaughter. Uma das principais razões pelas quais treinei tanto desde a minha juventude foi o desejo de recuperar a nossa herança ancestral. Embora a voz de Linley fosse muito calma, a determinação absoluta em sua voz era inconfundível. Eu entendo. O Marquês Jebs, com grande esforço, sorriu. É claro que o clã Baruch iria querer sua herança ancestral de volta. O Marquês Jebs também entendeu que se ele estivesse decidido a se recusar a devolver a lâmina de guerra Slaughter, então seu clã Lucas realmente atrairia a ira deste jovem de 17 anos. O Marquês Jebs estava plenamente consciente de quanta influência este jovem possuía agora. Mesmo deixando de lado a Igreja Radiante por enquanto, o conglomerado Dawson sozinho poderia facilmente devastar sua família. Linley. A lâmina de guerra Slaughter é um tesouro extremamente valioso. No passado, alguém me ofereceu 1 milhão de moedas de ouro para comprá-lo de mim, mas eu não suportava me separar disso. O Marquês Jebs voltou-se para o assunto dinheiro. Nosso clã Lucas é antigo, mas para ser franco, na verdade não temos muito dinheiro. Linley entendeu esse ponto muito bem. Com base no que Yale disse, a família Lucas era muito antiga, com grande influência na cidade de Fenlai. Mas em termos de recursos financeiros, eles eram de longe menos ricos do que, digamos, o nível do clã Dedos de Callan. Forçar um clã não tão rico a entregar repentinamente um tesouro no valor de 1 milhão de moedas de ouro como presente não era muito realista. Então ele quer dinheiro para isso? Linley relaxou. Se fosse apenas uma questão de dinheiro, as coisas não seriam tão difíceis. Marquês Jebs. No passado, seu clã gastou ouro sólido e bom para adquirir esta lâmina de guerra Slaughter. Naturalmente, eu também devo lhe dar um valor que o satisfaça. Mas é claro que espero que o Marquês Jebs não tente arrancar de mim uma enorme mordida de leão. Linley riu enquanto falava. Uma sugestão de sorriso foi revelada no rosto do Marquês Jebs. Não importa o que acontecesse, eventualmente ele teria que entregar a lâmina de guerra Slaughter. No mínimo, porém, ele precisava conseguir algum ouro por isso. Linley, já que você agiu tão sinceramente com meu clã Lucas, então meu clã Lucas também tem que lhe dar uma cara. Embora esta lâmina de guerra chacinador valha cerca de 1 milhão de moedas de ouro, contanto que você possa nos oferecer 600.000 moedas de ouro, então você pode levar o chacinador com você. Marquês Jebs disse francamente. 600.000 moedas de ouro? Comparado com o valor real da lâmina de guerra, Slaughter, este realmente não era um preço alto. Mas agora, Linley só conseguiu adquirir cerca de 200.000 moedas de ouro com seu trabalho como escultor. Nesta viagem à Cordilheira das Bestas Mágicas, ele de fato obteve uma grande quantidade de núcleos de magicita, mas o valor desses núcleos era de apenas cerca de 100.000 moedas de ouro. Ele não tinha dinheiro suficiente. A coisa mais valiosa que Linley possuía era Blue Arts Grass e o núcleo Magicite do urso tatuado violeta de nível santo. Linley tinha mais de 100 torrões de grama coração azul sobrando, e cada touceira valia várias dezenas de milhares de moedas de ouro. Mas é claro, o preço do núcleo de Magicite de nível santo era incomparavelmente mais valioso. O núcleo de Magicita de nível santo era um tesouro inestimável, valendo muito mais do que o núcleo de Magicita de uma fera mágica de 9º rank. No passado, de acordo com o que os livros que Linley leu diziam, o valor padrão de uma besta mágica do núcleo Magicite do 9º rank era de cerca de 5 milhões de moedas de ouro. Na realidade, hoje em dia o preço chegaria a quase 10 milhões de moedas de ouro. Mas no que diz respeito a um núcleo de Magicita de nível santo, talvez mesmo se alguém tentasse oferecer 100 milhões de moedas de ouro, ainda não seria suficiente. Um tesouro inestimável. Naturalmente, Linley não estava disposto a simplesmente vender o núcleo de magia de nível santo. Ao mesmo tempo, a grama coração azul seria muito importante para o futuro de seu clã. Cada aglomerado deveria ser valorizado. A escultura Despertar do Sonho. A mente de Linley de repente desviou-se para a escultura de pedra, Awakening from the Druin. Linley ficou muito dividido com isso e, na verdade, geralmente nem queria olhar para isso. Foi por isso que Linley continuou a deixar Yale protegê-lo. Venda. Linley de repente tomou esta decisão, e de fato, no fundo do coração de Linley, este pensamento passou pela cabeça. Eu me pergunto o que Alice pensaria, uma vez que ela visse esta escultura? Linley consultou Duerrin Covart. Linley, é melhor você ir em frente e vender esta escultura. Despertar do Sonho, aconselhou Duerrin Covart.
Você não quer olhar para esta escultura, mas se você a mantiver com você, você sempre a terá em sua mente. Melhor apenas vendê-lo. Além disso, isso servirá para ampliar a fama da escola Straight XL que fundei. Linley Hill. Marquês Jebs, descanse sua mente. Muito em breve chegarão a 600 mil moedas de ouro. Eu só espero que enquanto você estiver esperando por mim, você não venda esta lâmina de guerra Slaughter para mais ninguém. Linley disse com sinceridade. O Marquês Jebs respondeu apressadamente, Linley, fique à vontade. Mesmo que alguém me oferecesse 2 milhões de moedas de ouro, eu ainda não venderia. Na verdade, se não fosse pelo status particular de Linley, como o Marquês Jebs poderia suportar se separar dele? No escritório do gerente Alstone na Galeria Prose. O que? Você está disposto a leiloar essa escultura? Os olhos de Alstone estavam arregalados de espanto e alegria selvagem. Linley assentiu levemente. Ao seu lado, Yale lançou um olhar desamparado para Linley. Yale cresceu ao lado de Linley e por isso entendia muito bem o temperamento de Linley. Linley era uma pessoa que se preocupava profundamente com os amigos e era extremamente leal a eles. Mas, ao mesmo tempo, Linley odiava dever aos outros. Desta vez, Yale estava se preparando para emprestar a Linley algumas centenas de milhares de moedas de ouro. Mas como disse Linley, eu não quero mais ver esta escultura, despertar do sonho. É melhor que eu venda. Yale secretamente pensou consigo mesmo que se esta escultura fosse leiloada, a fama de Linley seria transmitida por toda parte, o que também melhoraria o status de Linley. Isto foi uma coisa boa. Assim, Yale não tentou forçar Linley a aceitar seu dinheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Alstone estava extremamente animado. Linley, não se preocupe nem um pouco. Para esta sua escultura, nossa galeria não arrecadará nenhuma única moeda de ouro em taxas de transação. Preciso leiloar esta escultura nos próximos 7 dias. Linley declarou diretamente seus requisitos. Alstone disse com segurança, fique à vontade. A partir de amanhã, nossa Galeria Prose organizará um grande evento de exposição de 5 dias, bem como divulgará a notícia desta escultura, a Vakening from the Druin, para todos os clãs ricos. No 7º dia iniciaremos o leilão. Linley assentiu. Chefe Yale, vamos embora. Depois de entregar formalmente a escultura à Galeria Prose, Linley podia sentir que algo faltava em seu coração, mas ao mesmo tempo, Linley também sentiu como se sua mente estivesse um pouco mais relaxada agora. No salão principal da Galeria Prose, o Conde Junial ainda visitava a Galeria Prose praticamente todas as manhãs. Primeiro, ele admiraria as esculturas do salão principal, antes de passar para o salão dos especialistas e o salão dos mestres. Mas esta manhã, assim que o Conde Junial entrou no salão principal, ele descobriu: ei, por que há tantas pessoas reunidas ali no salão dos mestres? O Conde Junial ficou um pouco confuso. O salão dos mestres sempre teve aquelas poucas esculturas que todo mundo já tinha visto. Depois de tanto tempo em exibição, o número de espectadores tornou-se bastante baixo. A menos, é claro, que uma nova obra tenha sido produzida por um mestre escultor. Só então o salão dos mestres ficaria um pouco mais animado. Será que uma nova obra foi produzida por um mestre? Empolgado, o Conde Junial também se dirigiu diretamente ao salão dos mestres. Atualmente eram 8 da manhã. Logicamente falando, não deveria haver muitas pessoas na Galeria Prose. Mas já havia várias dezenas de pessoas espremidas no salão dos mestres. Além do mais, todas essas pessoas olhavam com espanto para uma escultura colocada no centro do salão dos mestres. Além do mais, esta exposição tinha 18 guardas poderosamente construídos ao seu redor. Tão popular? Eu me pergunto qual mestre produziu um novo trabalho. O Conde Junial forçou seu caminho até a frente para olhar mais de perto. Os olhos do Conde Junial se arregalaram e imediatamente seu olhar se fixou na escultura à sua frente. Por um instante, o Conde Junial pensou que estava olhando para 5 pessoas vivas. Uma pessoa loucamente apaixonada, uma pessoa adorável, uma pessoa tímida, uma pessoa hipnotizantemente bonita e uma pessoa gelada e sem coração. O Conde Junial permaneceu naquele estupor meio bêbado por um longo momento antes de acordar. Que escultura piedosa! O trabalho de um grão-mestre. A mente do Conde Junial ficou instantaneamente agitada. Com base nos mais de 100 anos de avaliação da arte do Conde Junial, ele naturalmente podia sentir o quão espiritualmente emocionante essa escultura era, mas ao olhar mais de perto, os olhos do Conde Junial começaram a brilhar. Esse estilo de esculpir, não é aquele mago genial do Instituto Ernest Linley? Apenas pelo estilo de escultura, o Conde Junial sabia quem havia esculpido esta escultura. O Conde Junial estava muito familiarizado com Linley, porque a primeira vez que Linley colocou 3 esculturas à venda na Galeria Prose, foi ele quem as comprou. E então, quando as obras de arte de Linley começaram a aparecer no salão dos especialistas, o preço de cada escultura atingiu 6 mil moedas de ouro. O gênio do Instituto Ernest, que tinha apenas 17 anos. Somente nessa transação comercial, o Conde Junial obteve um lucro de mais de 10 mil moedas de ouro. Naturalmente, o Conde Junial prestaria muita atenção a Linley. É realmente ele. O Conde Junial viu os 2 caracteres de Linley, escritos no canto inferior da estátua. E no cartaz ao lado da escultura, havia uma explicação de quem era Linley. O escultor desta escultura se chama Linley.
Este ano, ele tem 17 anos, é graduado pelo Instituto Ernst e é um mago de elemento duplo de 7º nível de 17 anos. Nos dias de hoje, ele é, sem dúvida, o mago gênio número 1 em todo o continente Yulan, e mesmo se olharmos para a história do continente Yulan como um todo, ele ainda é o mago gênio número 2 em todos de história. Mas Linley não é apenas um mago genial. No campo da escultura, ele também obteve conquistas incríveis. Embora tenha apenas 17 anos, esta escultura dele, a Vakenin Fronde Druin, já carrega a grandeza e o espírito de uma escultura de nível grande mestre, especialmente considerando o fato de que esta escultura é tão grande. Naturalmente, seu valor é ainda mais inestimável. Quando você considera a realidade de que este escultor de 17 anos também é um mago genial, o valor desta escultura é simplesmente inimaginável. Nossa Galeria Prous tem o privilégio de ser autorizada por Linley a expor esta escultura por 5 dias. No dia 21 de abril, após o término da exposição, a Galeria Prous realizará o leilão. Vendo esta introdução, o Conde Junial entendeu. Os vários nobres, magnatas e membros da realeza ficarão todos comovidos e intrigados. O Conde Junial sabia muito bem que esse tipo de escultura definitivamente não era algo que uma pessoa de seu nível pudesse esperar comprar. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos? Ao reler esta parte da introdução, o Conde Junial também não pôde deixar de suspirar de espanto. Ao mesmo tempo, a admiração do Conde Junial por Linley se aprofundou. Uma pessoa que conseguiu tais realizações em 2 campos diferentes era definitivamente digna de admiração. Esta escultura deve estar aproximadamente no mesmo nível das esculturas dos escultores grão-mestres. Adicionando o fato de que é enorme, e o status do escultor, um jovem de 17 anos que é o mago gênio número 2 em toda a história do continente Yulan, o preço será altíssimo. O Conde Junial fez uma previsão mental. 21 de abril. O Conde Junial já começava a antecipar esse dia. Com o passar do tempo, o número de pessoas que vinham visitar este salão dos mestres cresceu cada vez mais. Muitas das famílias extremamente ricas da capital sagrada também começaram a receber notícias disso. No escritório de Alstone. Por favor, informe a Sua Majestade, o Rei Wilder, que não tenho autoridade para tomar esta decisão. Se Sua Majestade realmente quiser adquirir esta escultura, gostaríamos de convidá-lo para comparecer no dia 21. Alstone enviou o arauto real de um rei. Quando aquele arauto partiu, o rosto de Alstone afundou. Que piada! Ele realmente se atreveu a oferecer apenas 1 milhão de peças de ouro para comprar diretamente esta escultura? Em seus sonhos. Ainda ontem, Sua Majestade Real, o Rei Clyde do Reino de Fenlai, ofereceu 3 milhões de moedas de ouro. Depois de apenas 3 dias em exposição, mais de 10 personagens importantes fizeram ofertas para comprar diretamente a escultura. No dia 21, temo que realmente veremos um preço altíssimo. Alstone refletiu secretamente. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, Capítulo 12, Fúria. Dentro do jardim privado do clã Debs, Alice e Callan estavam sentados juntos e discutindo a questão do casamento. Alice. O rosto de Callan era todo sorrisos. Já discuti isso com meu pai. Nossa cerimônia de noivado será no dia 18 de junho, e nossa cerimônia de casamento real será no dia 1º de janeiro do próximo ano. O que quer dizer que será no dia do festival de Yulan do próximo ano. Uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Alice também. No próximo ano, o próximo ano será o ano 10.000 do calendário Yulan, certo? Para nós realizarmos nosso casamento no festival de Yulan do ano 10.000 do calendário de Yulan, isso será tão perfeito. Quanto mais ela falava, mais feliz ela se sentia. Alice também começou a sorrir. Ao ver Alice sorrir tão feliz, Callan se sentiu muito contente. Alice, apresse-se e discuta isso com seu pai. Depois prepare a lista de convidados da sua família para mim, para que eu possa tomar as providências o mais rápido possível. Callan insistiu. Ok. Alice assentiu levemente. Callan acariciou suavemente o cabelo macio de Alice, com o coração satisfeito. Mas quando ele pensou nas terríveis circunstâncias em que seu clã se encontrava, o coração de Callan começou a ficar frenético. Não muito depois que ele e Alice começaram seu relacionamento, o clã Debs sofreu um golpe doloroso como nunca havia sofrido antes. O conglomerado Dawson os isolou. O atual sucesso e glória do clã Debs estavam inextricavelmente ligados ao seu relacionamento com o conglomerado Dawson. Mas então, em dezembro passado, o conglomerado Dawson anunciou publicamente a dissolução da sua relação comercial com o clã Debs. Além do mais, eles também contataram todos os sindicatos empresariais e clãs comerciais da cidade de Fenlai e os informaram que estavam procurando alguém para substituir o clã Debs em sua posição anterior. Adicionalmente, as ações do conglomerado Dawson não se limitaram apenas a isso. O conglomerado Dawson até começou a suprimir as atividades comerciais do clã Debs, fazendo com que todos os negócios operados pelo clã Debs sofressem perdas. Por que o conglomerado Dawson está suprimindo meu clã assim? O clã Debs não ofendeu o conglomerado Dawson. Callan sentiu-se extremamente irritado.
Como próximo herdeiro e sucessor do clã, Callan naturalmente se preocupava muito com esse caso. E como esses problemas ocorreram logo depois que Callan e Alice iniciaram seu relacionamento, havia alguns membros do clã que agora acreditavam que Alice era portadora de um desastrosamente azar. Caso contrário, por que o conglomerado Dawson, com quem trabalharam durante tantos anos, de repente se voltaria contra eles? Felizmente, ao longo de todos esses anos, o clã Debs conseguiu acumular uma enorme riqueza. Embora suas perdas tenham sido grandes, a base do clã Debs ainda estava intacta. Mas o líder do clã Debs estava ciente de que, devido a razões pouco claras, o conglomerado Dawson estava agora suprimindo seus negócios. Isso estava fazendo com que o clã Debs perdesse toda a esperança no lado comercial de suas atividades. Afinal, ninguém estava disposto a ofender o enorme gigante que era o conglomerado Dawson. Assim, a única escolha que o clã Debs teve foi embarcar em outra rota. Balançando a cabeça e deixando esses pensamentos de lado, Callan riu ao olhar para Alice. Alice, ouvi dizer que ontem a Galeria Prous começou a expor uma obra de arte extremamente incrível. Supostamente está no nível de grande mestre. Muitas pessoas foram lá para dar uma olhada. Você gostaria de ir comigo? Alice também estava se sentindo entediada. Tudo bem. Callan e Alice estavam andando de carruagem em direção à Galeria Prous. Esta escultura é supostamente extremamente extraordinária. Nos últimos dias, estive tão ocupado organizando nosso noivado e casamento que não tive a oportunidade de levar você para conferir. Callan foi o primeiro a saltar da carruagem e então, de uma forma muito cavalheiresca, ajudou Alice a sair também. Lado a lado, Alice e Callan caminharam em direção à Galeria Prous. Irmão mais velho Callan, olhe para todas essas pessoas. Os olhos de Alice brilhavam quando ela apontou. Nas profundezas da Galeria Prous, no Salão dos Mestres, havia um mar de gente. Mas dentro do Salão dos Mestres tudo estava extremamente ordenado, entrando por uma porta e saindo por outra. Cada pessoa só tinha permissão para assistir a 3 minutos ou mais. Depois de 3 minutos, as pessoas que estavam no Salão dos Mestres foram forçadas a sair. Se eles quisessem ver de novo, multar, volte e espere na fila novamente. Que fila longa! Callan também ficou um pouco surpreso. Em todos esses anos ele nunca tinha visto a Galeria Prous tão lotada antes. Callan e Alice obedientemente entraram na fila e esperaram quase 20 minutos. Só então foi a vez do grupo entrar no Salão dos Mestres. Num grande grupo eles foram conduzidos ao Salão dos Mestres. Imediatamente todos eles se dirigiram para a frente. Curiosos, Callan e Alice naturalmente correram para a frente também. Mas naquele momento em que Alice viu a escultura pela primeira vez, ela congelou como se tivesse sido atingida por um raio. Parada ali, ela olhou estupidamente para aquela enorme escultura. Aquelas 5 figuras femininas lindamente esculpidas, cada uma delas carregando uma aura única. Outros estavam absortos na contemplação dos significados ocultos neste despertar do sonho. Mas quando Alice viu esta escultura gigante, sua mente não pôde evitar começar a repassar memórias de cada evento que ela havia experimentado anteriormente com Linley. Na primeira vez, quando ela estava desesperada, Linley desceu dos céus como um deus. Na varanda, os dois se escondendo nos cantos e conversando a noite inteira. Uma cena após a outra passava por sua mente. Alice ficou totalmente pasma. Ela realmente não tinha ideia de que esta famosa escultura de nível grande mestre, a Awakening from the Druin, tinha ela como tema. Linley. As emoções atuais de Alice eram extremamente complicadas. Ela olhou para o texto introdutório ao lado. O escultor desta escultura se chama Linley. Este ano, ele tem 17 anos, é graduado pelo Instituto Ernest e é um mago de elemento duplo de 7º nível de 17 anos. Nos dias de hoje, ele é, sem dúvida, o mago gênio número 1 em todo o continente Yulan. E mesmo se olharmos para a história do continente Yulan como um todo, ele ainda é o mago gênio número 2 em todos de história. Mas Linley não é apenas um mago genial. No campo da escultura, ele também obteve conquistas incríveis. Embora tenha apenas 17 anos, esta escultura dele, a Awakening from the Druin. Vendo essas linhas de palavras, Alice ficou pasma mais uma vez. É Linley. É Linley. Alice olhou para o cartaz sem acreditar. O mago de elemento duplo rank 7? Ele já é um mago rank 7? Mas no ano passado ele era apenas um mago rank 5. Alice não tinha ideia de que antes de eles terminarem, Linley havia se tornado um mago rank 6. Só que, Linley nunca teve a chance de deixá-la saber. Despertar do sonho. Esta escultura é chamada de Despertar do Sonho. Olhando para 5 figuras femininas na escultura, especialmente aquela última com uma leve aura de crueldade, Alice de repente entendeu a verdadeira razão pela qual Linley deu a esta escultura o nome Despertar do Sonho. O sonhador despertou? Alice sentiu que sua mente estava uma bagunça total. Como o primeiro homem por quem ela realmente se importou no fundo do coração de Alice, sempre houve um lugar especial reservado para Linley. Mas quando ela descobriu que Linley havia dado a esta escultura o nome de Despertar do Sonho, de repente ela sentiu como se algo tivesse desaparecido de seu coração. Esse tipo de sentimento era muito difícil de suportar.
Alice de repente percebeu que ao seu lado os punhos de Callan estavam cerrados e uma expressão extremamente desagradável estava em seu rosto. Suas veias estavam salientes e seu rosto estava terrivelmente sombrio. Seus olhos brilharam com uma luz escura enquanto ele olhava mortalmente para esta escultura. Grande irmão Callan. Preocupada, Alice o chamou. Mas Callan não lhe deu atenção. Linley, você foi longe demais. Callan estava cheio de uma raiva ardente e sem limites. No passado, Callan era bastante bem-intencionado com Linley. Mas no fundo do seu coração, Callan menosprezou Linley. No que diz respeito a Callan, não importava o quanto Linley trabalhasse, ele nunca seria capaz de se igualar ao clã de Callan. Afinal, seu clã estava ligado à enorme máquina de guerra que era o conglomerado Dawson. Mas em que apenas 5 meses, seu clã Debs foi abandonado pelo conglomerado Dawson. E Linley? Do nada, ele se tornou um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Além do mais, ele foi aclamado como mago gênio número 1 desta época. Mesmo na longa história do continente Yulan, houve apenas uma pessoa ligeiramente melhor que Linley. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos e um escultor que se aproxima do nível dos grandes mestres. Callan de repente sentiu uma pressão enorme. Essa pessoa era simplesmente incrível demais. Mas pouco depois, Callan sentiu apenas uma fúria sem limites. Porque a inspiração para esta escultura foi a sua noiva. Ei, dê uma olhada. Essa garota não é realmente parecida com a mulher nesta escultura? Uma voz de repente soou no salão dos mestres e instantaneamente, mais de 10 cabeças se viraram para encarar Alice. O salão de repente se tornou um foco de comoção e discussão. As habilidades de esculpir de Linley eram simplesmente incríveis. Ele capturou totalmente a graça e o charme de Alice nesta escultura. Desde o primeiro olhar para Alice, aqueles espectadores tiveram a sensação de que a garota na frente deles e a mulher esculpida em Avakenin from the Druin eram incrivelmente semelhantes. Na verdade, eles poderiam ser totalmente considerados a mesma pessoa. Esse olhar único, aquele nariz ligeiramente pontudo e arqueado. Senhorita, ouso perguntar qual é o seu relacionamento com o mestre Linley? Um velho com a cabeça cheia de cabelos brancos com pelo menos um século de idade, perguntou muito gentilmente a Alice. No campo da escultura, Linley já havia atingido o nível de mestre. A habilidade de Linley em esculpir foi suficiente para fazer com que esses colecionadores que tinham décadas ou séculos de experiência em escultura se prostrassem em admiração. Dirigir-se respeitosamente a ele como mestre foi algo que veio de seus corações. Com base nos mais de um século de experiência deste velho na avaliação de esculturas de pedra, ele naturalmente poderia dizer que a mulher esculpida na escultura era provavelmente uma pessoa com quem Linley compartilhou um período de amor turbulento. Alice se sentiu um tanto estranha e não pôde deixar de olhar para Callan. Oh Callan, você também está aqui. O velho olhou para Callan. Sendo os idosos naturalmente tão astutos quanto uma raposa, o velho naturalmente poderia dizer que o relacionamento de Callan e Alice não era simples. Callan, quem é essa jovem? Embora Callan se sentisse extremamente infeliz, ele ainda se curvou modestamente e disse, Milord Duque Berner, Beana, está a senhorita Alice, minha noiva. Noiva? O Duque Berner lançou um olhar significativo para Callan e Alice e depois riu, sem perguntar mais nada. Puxando Alice pela mão como se estivesse correndo para salvar sua vida, Callan rapidamente fugiu de volta para a mansão do clã Debs. O líder do clã Debs, pai de Callan, Bernard, olhou para o filho sem acreditar. O que você acabou de dizer? A inspiração para aquela escultura exposta na Galeria Prose é Alice? Bernard geralmente era bastante amoroso com seu filho. Quando seu filho disse que se casaria com Alice, Bernard não se opôs. Mas apenas alguns dias depois de seu filho ter firmado seu relacionamento com Alice, o conglomerado Dawson decidiu repentinamente romper relações com o clã Debs sem motivo aparente. Com relação a este caso, Bernard implorava constantemente para se reunir com a administração de nível superior do conglomerado Dawson para uma reunião. Nos últimos meses, Bernard esteve ocupado lidando com esse assunto, e estava tão ocupado que nem teve tempo livre para se preocupar em ver as esculturas na Galeria Prose. Alice. A inspiração é Alice? A expressão no rosto de Bernard ficou imediatamente feia. Callan assentiu. Sim, pai. Embora Alice e eu ainda não tenhamos ficado formalmente noivos quando fizermos, Alice será formalmente apresentada a muitos dos nobres da capital sagrada. Aquela escultura de Linley, Avakenin from the Druin, definitivamente nos tornará motivo de chacota na cidade. Bernard ficou em silêncio por um tempo e depois franziu a testa ao perguntar a Callan. Quão ruim está? Há algo vergonhoso ou degradante nesta escultura? Pai, no passado, entre Linley e Alice, eles tiveram um período de... Callan explicou de maneira confusa. E esta escultura é sobre os assuntos de Linley e Alice. Bernard não falou mais. Ele apenas começou a franzir a testa severamente. Depois de um tempo, Bernard disse ao filho, Callan, se eu lhe pedir para desistir de Alice, você estaria disposto? Callan balançou a cabeça resolutamente. Afinal, ele tinha apenas 18 anos. Bernard assentiu levemente. Não se preocupe com Alice. Eu cuidarei desse assunto. Você não precisa se preocupar com isso. Callan assentiu e de repente cerrou os dentes. Olhando para seu pai, ele disse,
Pai, Linley está definitivamente infeliz com o fato de Alice e eu estarmos juntos. Além do mais, o potencial de Linley é muito grande. Eu acho que talvez devêssemos considerar se podemos descobrir uma maneira de matar Linley. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 13, O Velho Mestre. Matar Linley? Bernard olhou para o filho. Callan, por que deveríamos matar esse Linley? Ele é apenas um mestre escultor. Ele impactará o clã Dedo de alguma forma? A notícia de Linley se tornar um mago rank 7 ainda não tinha sido amplamente divulgada na cidade de Fenlai. Além disso, recentemente Bernard estava absorvido em lidar com os assuntos frustrantes de seu clã, razão pela qual ele não sabia nada sobre Linley. Callan assentiu. Pai, Linley tem 17 anos este ano, mas ele já produziu uma escultura de nível grão-mestre. Mais importante ainda, ele é atualmente o mago gênio número 1 do continente Yulan. Mesmo olhando para trás, para toda a história, ele ainda é o mago gênio número 2 de todos os tempos no continente Yulan. Porque ele é um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos? Bernard respirou fundo. Sua intuição lhe dizia que Linley seria uma ameaça ao seu clã. Este Linley não pode viver, Bernard disse imediatamente. Ao ouvir essas palavras de seu pai, Callan não pôde deixar de sorrir. Mas então, um segundo depois, Bernard franziu a testa. Espere. O mago gênio número 2 de todos os tempos será definitivamente uma pessoa extremamente incrível no futuro. Como poderiam a Igreja Radiante, o Culto das Sombras e os 4 grandes impérios deixar alguém assim escapar por entre seus dedos? É bem possível que Linley já tenha iniciado um relacionamento com a Igreja Radiante. Callan, este Linley, não pode ser morto por nós. Olhando para Callan, Bernard falou em tom sério. Pai, ele é apenas um mago de elemento duplo rank 7. O rosto de Callan era uma máscara de urgência. De repente, ele baixou a voz. Pai, não precisamos necessariamente sujar nossas mãos para nos livrar de Linley. Podemos gastar algum dinheiro para convidar outras pessoas para realizar a ação. Exatamente como quando matamos aquele ministro da corte. Bernard ficou em silêncio por um momento. Callan, você não precisa mais interferir neste assunto. Eu cuidarei de tudo. Bernard não estava dizendo que mataria Linley. Isso deixou Callan extremamente irritado e incapaz de ficar à vontade. A escuridão da noite. Bernard havia chegado a um quarto de luxo pré-reservado dentro de um hotel, e havia um velho de cabelos brancos esperando por ele. Senhor, Bernardo. Ao ver Bernard, aquele velho de cabelos brancos não pôde deixar de sorrir para ele. Bernard assentiu. Senhor, Baioneta. Desta vez vim vê-lo com o propósito de pedir sua ajuda. Fala. Você é um cliente antigo. O velho de cabelos brancos ainda estava radiante. Bernard falou sem rodeios. 2 coisas. Primeiro, espero que você possa destruir para mim a escultura, a Vakenin from the Druin, atualmente em exibição na Galeria Prous. Bernard deixou bem claro que retirar esta escultura da Galeria Prous era uma impossibilidade. Mas destruí-lo era uma tarefa de complexidade muito menor. Destruir a escultura, despertar do sonho. O velho de cabelos brancos disse assustado. O que sua organização saber, não é capaz de cumprir esta missão. Bernard riu levemente. Das 4 principais guildas de assassinos do continente Yulan, cada uma era única à sua maneira. Este saber possuía uma força extremamente forte. Enquanto o preço fosse suficiente, eles ousariam assassinar um cardeal. Mas é claro, se o contrato fosse para assassinar um combatente de nível santo, talvez esse fosse um nível de dificuldade um pouco alto. Será que até você tem medo de ofender a Galeria Prous? Bernard estava um tanto desconfiado. Não, claro que não nos importamos com uma filial da Galeria Prous. Vá em frente e nos informe quanto ao seu segundo requisito. O velho de cabelos brancos disse de repente. A guilda de assassinos, por sua própria natureza, iria ofender as pessoas. Eles até ousaram ofender a Igreja Radiante. Quem eles não ousariam ofender? Bernard suprimiu a curiosidade em seu coração. A segunda questão é, espero que você possa assassinar Linley. O velho de cabelos brancos finalmente riu impotente. Balançando a cabeça, ele disse a Bernard, Senhor Bernard, por favor, perdoe-nos, mas não poderemos aceitar nenhuma de suas 2 missões. Meus mais profundos arrependimentos. Incapaz de aceitar, Bernard levantou-se violentamente, olhando incrédulo para o velho de cabelos brancos. Senhor, Bayonne, sei quanta força sua organização tem. Desde quando você não quis ousar aceitar uma missão pequena como essa? Bernard não podia aceitar totalmente que este fosse o resultado final de sua viagem até aqui. Afinal, esta organização ousou até mesmo assassinar ministros seniores dos 4 grandes impérios e cardeais da Igreja Radiante. Mas eles não ousaram assassinar Linley. Não é que não ousemos, é que não queremos aceitar esta missão. Quanto ao motivo, nossa organização não precisa lhe contar, certo? A expressão no rosto do velho de cabelos brancos ficou fria. Bernard sorriu apressadamente. Perdoe-me, Senhor Baioneta. Já que você não está disposto a aceitar esta missão, então devo me despedir. O velho de cabelos brancos assentiu. Depois que Bernard partiu, o velho de cabelos brancos levantou-se lentamente murmurando para si mesmo. Este Bernard.
De todas as missões que ele poderia nos pedir, por que ele teve que tentar destruir uma escultura? E ele ainda quer assassinar Linley? Eu absolutamente devo relatar este caso ao velho mestre. Imagino que quando o velho mestre souber que recusamos esta missão, ele ficará bastante satisfeito. O velho de cabelos brancos foi um dos fundadores da organização Sabre. Porém, justamente por estar muito velho, ele não cumpriu mais nenhuma missão. Na maior parte do tempo, ele passou a vida aproveitando tudo que esta megacidade, Fenley City, tinha a oferecer. Ocasionalmente, ele recebia visitantes de alguns dos nobres mais ricos. Mas quanto ao velho mestre, ao qual ele se referia, dentro da organização Sabre, o velho mestre era uma pessoa lendária. Mesmo quando o líder da guilda Saber conheceu o velho mestre, ele o saudou respeitosamente como velho mestre. Em toda esta organização, talvez não houvesse ninguém mais antigo que este velho mestre. Dentro da Galeria Prous, quarto dia de exposição da escultura Awakening from the Druin, no meio do Salão dos Mestres, algo bastante bizarro estava acontecendo. Com base nas regras habituais da Galeria Prous, cada visitante da Sala dos Mestres só deve ter direito a 3 minutos de visualização por visita antes de sair, para permitir a entrada de outra pessoa. Tem que entrar na fila novamente. Mas dentro do Salão dos Mestres, um convidado em particular já estava lá há quase 2 horas. Isso foi totalmente contra as regras. Este convidado parecia ter 30 ou 40 anos. Ele usava um longo manto largo e seus braços estavam escondidos pelas mangas do manto e cruzados sobre o peito. Aquele longo manto preto estava casualmente afrouxado, e ele parecia estar muito absorto em ver a escultura, Despertar do Sonho. E agora, os vários guardas de aparência extremamente poderosa que estavam na frente de Awakening from the Druin, estavam todos discutindo sobre esse homem de cabelos negros em voz baixa. Que tipo de relacionamento esse homem tem com o Sr. Alstone? Na verdade, fomos instruídos a não afastá-lo. Para ele ficar aqui por tanto tempo no Salão dos Mestres é contra as regras. Não se preocupe com isso. Vamos apenas proteger a estátua silenciosamente. Do que você tem medo? A galeria montou uma formação defensiva mágica em torno da escultura. É totalmente impossível alguém tentar roubá-lo, especialmente considerando seu tamanho. Quem pode roubar uma escultura tão grande debaixo dos nossos olhos? Os guardas estavam todos relativamente relaxados. Afinal de contas, roubar esta enorme escultura seria uma tarefa extremamente difícil, enquanto danificá-la não traria benefício para ninguém. Quem faria uma coisa dessas? Uau, que escultura excelente! Realmente tem sabor. O homem de 30 a 40 anos franziu as sobrancelhas enquanto inspecionava cuidadosamente a escultura, Despertar do Sonho. E então, ele olhou mais uma vez para a introdução. Um garoto de 17 anos. Eu realmente antecipo seu progresso futuro. Tempo passou. Um grupo de pessoas após o outro entrou no Salão dos Mestres. Mas este homem continuou parado naquele lugar, observando cuidadosamente e apreciando a vista desta escultura, Despertar do Sonho. Que linhas e marcas suavemente fluidas, tão limpas sem qualquer sinal de hesitação. Um olhar ligeiramente encantado estava no rosto deste homem, que absolutamente hipnotizante. E essa garota? Suas características únicas foram totalmente traçadas pelo escultor, a ponto de serem mais atraentes que uma pessoa real. Dentro do salão, grupos de visitantes continuavam chegando e partindo. Muitos dos visitantes fizeram fila várias vezes e viram a escultura várias vezes. Uma escultura de nível grão-mestre como essa para aqueles genuínos aficionados por escultura era algo que eles poderiam admirar por um dia inteiro sem se sentirem entediados. Acabou o tempo. Próximo grupo. O funcionário da Galeria Prous gritou em voz alta. Instantaneamente, um grande grupo de pessoas começou a se dirigir obedientemente para a saída, enquanto o próximo grupo de pessoas começou a entrar. Estrondo, estrondo, estrondo. Vários sons explosivos puderam ser ouvidos e, de repente, o Salão dos Mestres foi coberto por uma espessa camada de neblina. Os convidados anteriores começaram a correr soltos, gritando de medo ou xingando com raiva. O ar estava cheio de barulho. Neste momento, os guardas encarregados de proteger a escultura também ficaram nervosos. Não é bom. Vendo esse espetáculo, os guardas sabiam que algo estava acontecendo. Droga! O homem vestido com uma túnica larga franziu a testa, xingando de maneira irritada. Seus olhos anteriormente sonolentos clarearam e examinaram a frente. Neste momento, 4 borrões de repente avançaram em direção à escultura, Awakening from the Druin. Quando esses 4 borrões atacaram, os guardas já haviam sacado suas armas, enquanto, ao mesmo tempo, muitos especialistas da Galeria Prous escondidos na área também avançavam. Se a escultura atualmente em exibição na Galeria Prous fosse destruída, então isso seria um desastre absoluto. Uau! Um dos 4 borrões, um borrão branco, movia-se de uma maneira extremamente bizarra. Como um pedaço de papel branco, ele flutuou, esquivando-se facilmente da tentativa de bloqueio dos guardas. Ao mesmo tempo, ele esticou sua adaga preta, mirando na escultura. Baseado em seu poder de ataque, com esta facada, toda a escultura seria destruída. Baque! Awakening from the Druin de repente brilhou. A adaga pousou no brilho que cercava a escultura, mas não a danificou. Guarda-luz? O borrão branco murmurou.
A adaga em sua mão de repente ficou vermelha com uma camada de cor vermelho-sangue, e ele apunhalou a escultura mais uma vez. Instantaneamente um som claro de toque pôde ser ouvido quando o feitiço Liguardia foi totalmente destruído. Não é bom. Os 4 guardas estavam ficando desesperados. Até mesmo a magia protetora criada por um mago de estilo Luz do Rank 7 foi facilmente quebrada. E como a situação era muito caótica, muitos dos especialistas da galeria não conseguiram chegar ou bloquear a tempo. Mas esses guardas próximos à escultura estavam sendo bloqueados pelos outros 3 borrões. Aquele homem com uma túnica larga que não se mexeu o tempo todo, de repente irradiou um olhar feroz de seus olhos que antes pareciam sonolentos. Svi! Um ruído muito suave pôde ser ouvido e ao mesmo tempo, o borrão branco se contraiu de repente. Então, com um som de rasgo ele de repente se dividiu em 2 pedaços, e sangue fresco jorrou de seu corpo bifurcado. Até as 3 pessoas que enredavam os guarda-costas de repente se dividiram em 2 pedaços. Todos eles estavam tão mortos quanto possível. Pouco depois, a Galeria Prous voltou ao normal, enquanto aquele homem de túnica folgada partia lentamente da Galeria Prous. Do lado de fora da Galeria Prous, havia uma carruagem esperando por ele e outra pessoa também. Foi a pessoa a quem o pai de Callum, Bernard, chamou de Senhor Baioneta. Ao ver esse homem de 30 ou 40 anos vindo em sua direção, o mais velho imediatamente disse com uma voz respeitosa: Velho mestre. Milímetros. Você fez um bom trabalho desta vez. O homem de 30 ou 40 anos riu enquanto elogiava. Mas então, ele disse com uma voz infeliz: Eu não esperava que a organização Bloodrose afundasse tão profundamente. Será que eles não sabem que é um grande pecado tentar destruir uma obra de arte tão preciosa? A organização Bloodrose, assim como a organização Saber, foi uma das 4 principais guildas de assassinos. Velho mestre, para onde devo ir hoje? Isso o senhor Baioneta perguntou. O homem pensou um pouco e depois disse: Já se passou 1 ou 2 anos desde que visitei o paraíso da Água de Jade. No passado, sempre tive aquelas garotas vindo para minha casa. Desta vez, visitarei pessoalmente o Jadwater Paradise. Somente quando passar algum tempo com jovens é que também me sentirei jovem de coração. Haha, ele começou a rir alto. Sim, velho mestre. O velho de cabelos brancos disse cortesmente. No coração do senhor Baioneta, ele sempre teve curiosidade sobre uma coisa: quantos anos exatamente esse homem de meia-idade tinha? Isso porque entre todos os assassinos produzidos pela organização Saber, ele próprio estava no último grupo de assassinos a serem treinados pessoalmente pelo próprio velho mestre. Quanto ao primeiro grupo de assassinos treinados pelo velho mestre, ou todos foram mortos ou morreram de velhice. O que você pensa sobre? Mova isso. De dentro da carruagem veio o som da voz do homem. O senhor Baione imediatamente começou a conduzir a carruagem em direção ao Jadwater Paradise. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 14, O Leilão. Na sala de leitura privada de Bernard, líder do clã Debs. O que? Você falhou? Bernard olhou para a mulher de túnica vermelha. Mesmo que você tenha falhado, por que não pode continuar fazendo novas tentativas? Desde quando a organização Bloodrose desistiu tão facilmente? Bernard estava extremamente insatisfeito. Quando foi pedir ajuda à organização Saber, foi recusado. Ele recrutou com sucesso os serviços de Bloodrose, mas Bloodrose só estava disposto a concordar em destruir a escultura, a Vakenin from the Druin. Quanto a matar Linley, o preço que exigiam era alto demais, tão alto quanto o preço pelo assassinato de um cardeal. Um preço tão astronômico que o clã Debs não conseguiu pagar. Pelas palavras de Bloodrose, assassinar Linley faria com que eles ofendessem simultaneamente tanto a Igreja Radiante quanto o conglomerado Dawson. O que mais? Hoje em dia, Linley era um mestre escultor. O mestre escultor possuía um status social exaltado, e muitas pessoas com posição e poder estimavam mestres escultores. Matar Linley significava matar um mestre escultor, o que geraria um certo ódio contra Bloodrose entre os aficionados por esculturas. Foi por isso que o custo que eles exigiram para assassinar Linley estava no mesmo nível do custo para assassinar um cardeal. Não estamos mais dispostos a aceitar esta tarefa. Estamos dispostos a devolver a compensação que você nos deu. A mulher vestida de vermelho disse com um rosto frio. Você pode me dizer o motivo? Bernard não tinha ideia do que estava acontecendo. A destruição de uma escultura não deveria ser muito difícil. Como eles poderiam desistir depois de falhar apenas uma vez? Se lhe contarmos o motivo, não devolveremos mais as taxas que você nos forneceu. Você concorda? A mulher vestida de vermelho disse calmamente. Uma organização assassina também era uma espécie de corretor de informações. Eles também estavam dispostos a vender informações. Feito. Como líder do clã Debs, Bernard poderia ser magnânimo. Aquela mulher vestida de vermelho disse suavemente: Posso lhe dizer uma coisa. Entre os admiradores daquela escultura, a Vakenin from the Druin, há uma pessoa que a nossa organização definitivamente não deseja ofender. E essa pessoa também não é alguém que seu clã Debs possa ofender. Tudo bem. Meu relatório está completo. Com um sorriso, a mulher vestida de vermelho partiu imediatamente. Bernard estava incrivelmente zangado. Esta mulher vestida de vermelho não estava nem disposta a revelar a identidade dessa pessoa que Bloodrose não queria ofender.
Mas Bernard entendeu uma coisa: alguém capaz de causar apreensão em Bloodrose era definitivamente uma pessoa incrível. Um relatório sobre tal pessoa definitivamente também seria incrivelmente caro. Ano 9.999 do calendário Yulan, 21 de abril. Dentro da sala de leilões dedicada na Galeria Prous. Esta sala de leilões foi dividida em 3 níveis. O primeiro nível tinha assentos comuns, enquanto o segundo nível tinha cabines independentes nas quais apenas grandes nobres e pessoas extremamente ricas estavam qualificadas para entrar. O preço para entrar nessas cabines era terrivelmente alto. Quanto ao terceiro nível, era apenas um salão extremamente grande, também ricamente decorado. Neste momento, as centenas de assentos no primeiro nível começavam a ser preenchidos, apesar do preço de cada assento aqui ser de 100 moedas de ouro. Quanto às 10 ou mais cabines privadas do segundo nível, com base na localização dos assentos, os preços variavam de 1.000 a 10.000 moedas de ouro. Mas o terceiro nível, isso não foi aberto ao público. A fama desta escultura, a Vaquenin From de Druin, era extremamente retumbante agora. Muitas das pessoas atualmente no salão de leilões eram algumas das famílias nobres mais ricas e poderosas do continente Yulan. Mas precisamente porque havia poucos assentos enquanto havia tantos nobres presentes, esses assentos padrão, que supostamente custavam 100 moedas de ouro cada, estavam sendo vendidos por cambistas do lado de fora por uma quantia ridícula de dinheiro. O clã Debs, como clã local, tinha um relacionamento especial com a Galeria Prous, e conseguiu adquirir assentos no estande privado com pior posicionamento. Na verdade, além do clã Debs, todos os outros que estavam presentes nos estandes de segundo nível pertenciam a clãs extremamente famosos e ricos em todo o continente Yulan. Eles eram muito mais poderosos que o clã Debs, por exemplo, o clã Dawson do conglomerado Dawson. Mesmo eles estavam apenas no segundo nível. Mas é claro que os representantes do clã Dawson aqui não eram membros da linha direta de descendência e sucessão. Alice entre. Desta vez, 6 pessoas vieram do clã Debs. Alice estava andando entre Callan e a mãe de Callan, e até usava um chapéu pressionado em sua cabeça. Muito rapidamente, os 6 alcançaram o segundo nível. Dentro deste segundo nível estavam os maiores clãs do continente Yulan. Ao ver quem estava no corredor do segundo nível, Bernard, líder do clã Debs, imediatamente começou a cumprimentar modestamente todos os presentes. Aqui, o clã Debs não significava absolutamente nada. Era como a avaliação que Yeia uma vez lhes deu em particular. Eles eram um clã menor. Certo. Aos olhos desses clãs cuja influência se estendia por todo o continente Yulan, se a área de influência de um clã fosse limitada a um único reino, então esse clã nada mais seria do que um clã menor. As 6 pessoas do clã Debs entraram em seu estande. Chegará um dia em que meu clã Debs será como aqueles clãs. Não, seremos ainda mais fortes. Callan disse para si mesmo. Para o clã Debs, durante esta viagem, o fracasso não era uma opção. Não importa o que acontecesse, era melhor ter esta escultura localizada dentro de sua própria mansão, em vez de na mansão de alguém de fora. Afinal, em junho, Callan realizaria sua cerimônia de noivado com Alice e a essa altura, muitas pessoas saberiam que Alice estava se tornando membro do clã Debs. Mas embora o fracasso não fosse uma opção na realidade, a sua capacidade financeira para ter sucesso também era uma questão importante. Grande irmão Callan. Alice sentou-se ao lado de Callan. Num lugar como este, cercado por clãs extremamente poderosos, Alice também se sentia bastante constrangida e pressionada. Afinal, neste lugar, até mesmo o clã Debs contava pouco, muito menos um nobre menor como Alice e seu clã. Não se preocupe. Dentro desta cabine, as pessoas abaixo não poderão ver você. Que Lily realmente foi longe demais. Ele na verdade, sempre que Callan pensava naquela escultura, despertar do sonho, ele explodia de raiva. Qualquer pessoa com algum conhecimento de escultura seria capaz de adivinhar que Lily e Alice tiveram uma história romântica juntos. Afinal, se eles não tivessem compartilhado um período de amor verdadeiro, como poderia Lily ter produzido uma obra de arte tão divina? Se Callan realmente se casasse com Alice, provavelmente haveria muitas pessoas que especulariam secretamente sobre como era o relacionamento entre Alice e Lily. Para alguém do status social de Callan, como ele poderia suportar tal constrangimento? O terceiro nível da sala de leilões. Lá dentro, havia apenas 4 pessoas. Diretor-geral da Galeria Prous, Maya, Alstone, Linley e Yale. Haha, diretora Maya, qual deles é Linley? Uma risada alta e exuberante explodiu. Apoiando-se em sua bengala, o diretor Maya foi dar as boas-vindas ao homem, enquanto Linley e Yale imediatamente foram recebê-lo também. Sua Majestade. A pessoa que veio era o rei do reino de Fenlai. Ele era o orgulho do reino, o leão de ouro, o rei Clyde. Ser tanto o rei de Fenlai quanto um poderoso guerreiro Rank 9 era de fato algo digno de admiração. Lily inspecionou cuidadosamente este Clyde. Este rei era extremamente musculoso, e sua cabeça com longos cabelos dourados ondulava descontroladamente, emitindo a aura de um leão com enorme poder explosivo. Toda a sua pessoa irradiava naturalmente uma aura dominadora que fazia os corações tremerem de medo. Clyde olhou para Linley. Se meu palpite estiver correto, este deve ser o mestre Linley. Vossa Majestade, por favor, me chame de Linley. Linley disse imediatamente.
Na verdade, Linley sentiu-se bastante desamparado. Desde que a escultura Despertar do Sonho foi exposta, muitas pessoas, ao verem Linley, humildemente o chamavam de Mestre Linley. E isto não foi uma cortesia fingida. Até mesmo o Marquês Jebs do clã Lucas, que realmente não estava disposto a se separar da lâmina de guerra Slaughter, ainda estava cheio de admiração por Linley. Bom o bastante. Clyde foi extremamente direto. E esta deve ser Yale, certo? Yale, como está seu pai? Meu pai está muito bem. Infelizmente, ele não está atualmente na União Sagrada, como se estivesse, ele definitivamente teria vindo pessoalmente. Yale disse modestamente. Clyde assentiu levemente. Diretor Maia, quem mais veio hoje? Clyde gritou casualmente. A diretora Maia sorriu. Vamos esperar mais um pouco. Espero que o cardeal Lupson, Lampussen e o cardeal Guilhermo cheguem também. De um modo geral, o terceiro nível servia apenas para receber convidados que a Galeria Prous tinha na mais alta estima. As janelas do terceiro nível foram feitas com um tipo especial de vidro. Os que estavam do lado de fora não conseguiam ver o interior, mas os que estavam do lado de dentro podiam ver claramente o exterior. Esse tipo de vidro foi especialmente projetado e produzido por alquimistas e era extremamente caro. A maioria dos lugares não tinha condições de comprar esses materiais. Lordes Guilhermo e Lampson chegaram. A posição do diretor Maia permitiu-lhe ver o corredor externo. Linley, Yale e até mesmo o rei Clyde foram receber esses dois homens com grande calor e entusiasmo. Em grupo foram cumprimentar estes dois cardeais da Igreja Radiante. O cardeal Guilhermo e Linley já haviam se encontrado uma vez, enquanto o cardeal Lupson era bastante rechonchudo. Quando ele riu, seus olhos se transformaram em uma fenda fina. Ele parecia muito adorável. Linley. Certo. Lampson imediatamente deu um grande e caloroso abraço em Linley. Senhor Lampson. Linley disse respeitosamente. E então, as 7 pessoas no terceiro andar, sendo o cardeal Lupson, o cardeal Guilhermo, Maia, Yale, Alstone, o rei Clyde e Linley, sentaram-se todos juntos, olhando pelas janelas para o espetáculo abaixo. Do ponto de vista deles, eles podiam até ver o que estava acontecendo nas cabines do segundo nível. Terceiro irmão, olhe. Yale cutucou levemente Linley pelo braço e acenou com a cabeça abaixo. Seguindo o olhar de Yale, Linley olhou também. De repente, ele descobriu que dentro de uma das cabines do segundo nível, Callan e Alice estavam presentes. Neste momento, Alice e Callan estavam de mãos dadas enquanto estavam sentados juntos em um sofá conversando. Eu não esperava que ela viesse. Yale disse suavemente para Linley. Linley apenas sorriu calmamente. Linley, do que vocês estão falando? O rechonchudo cardeal Lampson riu de Linley. Nada. Linley balançou a cabeça. Guilhermo deu um tapinha no ombro de Clyde. Clyde, devo dizer que sua gestão do reino de Fenlai tem sido excelente. Você realmente conseguiu produzir um talento incrível como Linley. Antes disso, eu realmente não tinha ideia de que esse mago genial Linley também havia alcançado um nível tão incrível de conquista na arte da escultura em pedra. Yale, Linley, Clyde, Guilhermo, Lampson e o diretor Maia continuaram conversando enquanto assistiam às atividades abaixo. Todos os assentos no primeiro andar do salão de leilões estavam ocupados. Na plataforma principal foi colocada a escultura Despertar do Sonho, coberta com um pedaço de pano. Na plataforma, uma linda criada estava de cada lado da escultura, enquanto um cavalheiro de cabelos dourados entrava na plataforma com um sorriso. Olhando ao redor, ele disse com uma voz alegre: Senhoras e senhores, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês neste leilão da escultura do mestre Linley, Despertar do Sonho. Este homem de meia-idade se comportou de forma extremamente tranquila. Lentamente ele disse: cada convidado que veio hoje tem uma grande reputação. Em particular, a nossa galeria teve a sorte de poder convidar o senhor cardeal Guilhermo para participar também. Este homem de meia-idade curvou-se ligeiramente em direção ao terceiro nível. Instantaneamente, todos abaixo se levantaram, enchendo o salão de leilões com o som de seus aplausos. Também temos presente o Lorde Cardeal Lampson. Outra rodada de aplausos enérgicos. Sua Majestade, o governante do nosso reino de Fenlai, também chegou. Além disso, o gênio mago e escultor genial Mestre Linley está presente hoje. Este leiloeiro recitava um nome após o outro, e cada vez que o fazia, havia uma tempestade de aplausos. Para esses nobres, um cardeal da Igreja Radiante, o governante de um reino e aquele gênio de um nível que o continente Yulan raramente veria em toda a sua história. Todos eram dignos de sua admiração. Mestre Linley. Dentro de sua cabine, Alice olhava pela janela do terceiro nível, mas, infelizmente, tudo que ela conseguia ver era vidro preto. Mas no terceiro nível, Linley podia ver claramente o rosto de Alice, e o olhar ligeiramente perdido em seus olhos. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 15, Um Preço Altíssimo. Parado no meio da plataforma, aquele homem de meia-idade e cabelos dourados continuou a se gabar. Ao discutir as 10 obras-primas, nos dias de hoje, a avaliação mais baixa de uma das 10 obras-primas é de 5,28 milhões de moedas de ouro, enquanto o mais alto é o Leão Guará de Olhos Sangrentos, que recentemente foi leiloado na filial da Galeria Prous no Império Yulan por um preço de 13 milhões de moedas de ouro. Todos os nobres e comerciantes ricos abaixo ficaram em silêncio.
Esses preços eram absolutamente aterrorizantes. Os materiais para a escultura, leão-guará de olhos sangrentos, foram coletados de um verdadeiro leão-guará de olhos sangrentos, de nível santo, enquanto o escultor foi o grão-mestre Hoover de mais de 100 mil anos atrás. Nos últimos 10 mil anos, nosso continente Yulan produziu apenas 2 escultores de nível grão-mestre, Mestre Prowse e Mestre Hope Jensen. Ambos alcançaram o nível de grão-mestre. O homem de cabelos dourados soltou uma risada repentina. No entanto, pelo que eu sei, todos os grandes mestres escultores da história. Não vamos discutir os grandes mestres por enquanto. Até mesmo a grande maioria dos mestres escultores só foram aclamados como mestres após seu primeiro século de vida. Mesmo que não tivessem chegado aos 100, estavam pelo menos na casa dos 70 ou 80. Já houve alguém que se tornou mestre antes dos 30 anos? O homem de cabelos dourados olhou para o público. No passado não. Mas agora? O incrível mestre Linley é um gênio. Ele tem 17 anos. Ele é um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos. No campo da magia, ele é o gênio número 2 em toda a história do continente Yulan. Mas suas realizações no campo da escultura, apesar de ter apenas 17 anos de idade, também são bem conhecidas por todos aqui. Enquanto falava, o homem de cabelos dourados virou-se para olhar para a escultura, a Vaquenin from the Druin. As duas atendentes deram um passo à frente e removeram o pano de cobertura, revelando a escultura real, Despertar do Sonho. Esta é a escultura produzida pelo mestre Linley. Com base na investigação realizada pela nossa galeria, esta escultura foi concluída em dezembro passado, durante os dias daquela grande nevasca. Em outras palavras, foi concluído quando Linley ainda tinha 16 anos. O homem de cabelos dourados riu. Na época, eu estava me perguntando por que aquela nevasca era tão anormalmente violenta. Mas pensando agora, imagino que deve ter algo a ver com o nascimento iminente desta escultura do mestre Linley. Instantaneamente, todos os nobres e magnatas abaixo riram. Tudo bem, chega de conversa fiada. Apontando para a escultura Despertar do Sonho, o homem de cabelos dourados disse: esta escultura atingiu absolutamente o nível de grande mestre. Mais importante ainda, esta escultura é extremamente grande. Para ser absolutamente honesto, poderíamos dividi-lo em 5 pedaços e leiloar cada pedaço separadamente. Todos os nobres ricos abaixo caíram na gargalhada quando começaram a conversar. Só estou brincando, é claro. Cada uma das figuras retratadas nesta escultura tem sua aura e charme próprios. Quando juntos, eles parecem formar uma maravilhosa história de amor. Acredito que muitos conhecedores de escultura em pedra que estão presentes podem sentir a triste mas bela história de amor por trás desta escultura. O homem de cabelos dourados suspirou. Cada uma dessas 5 figuras foi esculpida no nível do grande mestre. Quando reunidos, darão ao espectador uma sensação única e muito especial. Não consigo adivinhar qual será o preço desta escultura. E o mais importante de tudo, quando o mestre Linley terminou esta escultura, ele tinha 16 anos. Apenas 16 anos. A voz do homem de cabelos dourados começou a crescer. Nunca em minha vida fiquei tão sem palavras. Não tenho como expressar verbalmente a admiração que sinto pelo mestre Linley. Ele é um verdadeiro gênio. Estas palavras causaram ainda outra comoção entre os nobres que assistiam. Para um jovem de 16 anos completar uma escultura como essa era nada menos que um milagre. Mas em seu estande, o clã Debs estava totalmente em silêncio. Aquele bastardo detestável. Callan estava cheio de raiva e ódio por este leiloeiro de cabelos dourados. Depois daquele pequeno discurso dele, a guerra de lances por esta escultura certamente se tornaria ainda mais extrema. Eu simplesmente não consigo imaginar as realizações futuras do mestre Linley. E é precisamente por isso que esta escultura, a primeira escultura feita pelo mestre Linley a chocar o mundo, é tão valiosa. Infelizmente eu mesmo não tenho muito dinheiro, caso contrário, mesmo que tivesse que vender todos os bens da minha família, ainda assim compraria esta escultura. O homem de cabelos dourados disse com uma risada. Tudo bem, vamos começar o leilão. Os lances começarão em 1 milhão de moedas de ouro. Espero que ninguém se oponha. 1 milhão de moedas de ouro. Esse foi o ponto de partida para este leilão? Muitos dos nobres menores que esperavam ter sorte foram subitamente trazidos à razão. Se eles não fossem membros de um clã extremamente rico e poderoso, eles nem deveriam pensar em tentar lutar por esta escultura, Despertar do Sonho. Cada lance deve ser pelo menos 100 mil moedas de ouro maior que o anterior. O homem de cabelos dourados acrescentou. Tudo bem. O leilão da escultura do mestre Linley, a Vaquenin from the Druin, agora começa oficialmente. Imediatamente a sala de leilões ficou em silêncio. 1,5 milhões. Um nobre sentado na fila de baixo imediatamente fez uma oferta. Linley estava observando a licitação abaixo do 3º andar. Das roupas de Linley, o pequeno rato das sombras Beb também colocou a cabeça para fora para assistir aos procedimentos. Chefe, no futuro posso comer todo o frango assado e pato assado que quiser, e beber todo o vinho que quiser também. A voz de Beb ecoou na mente de Linley. Sem problemas. Linley esfregou a cabecinha de Beb. Para ele, Beb era como um irmão para ele. Sim, no futuro, a vida será doce. Beb estava tão animado que seus olhos brilharam. Esticando o pescoço, ele se inclinou para olhar para baixo. Uau!
2 milhões de ouro já. Mais alto, por favor. Bebe constantemente pedia que o preço subisse. Observando Bebe, Linley não pôde deixar de rir. Rei Clyde, o rei do reino de Fenlay, bateu calorosamente nas costas de Linley. Linley, deixe-me ajudar a lhe dar um impulso. Alstone, 5 milhões de moedas de ouro. Clyde instruiu Alstone. Alstone caminhou até uma plataforma de palestras e disse com voz alegre: Sua Majestade, Clyde, oferece 5 milhões de moedas de ouro. Obrigado, Majestade. Linley disse imediatamente. Haha, não se preocupe. Clyde colocou o braço em volta dos ombros de Linley de maneira amigável. Linley, independentemente de você optar ou não por se juntar a mim, não há razão para mantermos constantemente o decoro como governante súdito. Clyde falou de maneira muito casual e livre. Linley estava começando a se sentir bem intencionado com Clyde. Ele realmente era um líder muito magnético e carismático. Vossa Majestade, por favor, me perdoe, mas gostaria de voltar e consultar meu pai primeiro. Se nada fora do comum acontecer, pretendo permanecer no reino de Fenlay. Linley disse com um sorriso. Sim, você absolutamente deveria conversar sobre isso com seu pai. Clyde franziu a testa ligeiramente. Mas Linley, pelo que ouvi, seu pai deixou o município de Wushan. Passei algum tempo investigando, mas não consegui descobrir para onde seu pai foi. É como se ele tivesse desaparecido. Assim que a fama de Linley explodiu como parte de seu plano para puxar Linley para seu lado, Clyde enviou algumas pessoas para se encontrarem com a família de Linley. Mas Og não estava mais no município de Wushan. Meu pai não está atualmente no município de Wushan. Linley ficou um pouco desconfiado, mas depois riu. Talvez meu pai tenha ido para outro lugar por um tempo. Meu pai nem sempre pode estar no município de Wushan. Talvez. Clyde não continuou com este tópico. Og realmente se escondeu muito bem. Caso contrário, se o governante de um reino desejasse encontrar alguém, como poderia deixar de fazê-lo? Dentro de um estande privado no segundo nível. 5 milhões de moedas de ouro? Merda de cachorro. Callan praguejou mal, algo que raramente fazia. Bernard, líder do clã Debs, tinha uma expressão sombria no rosto. Ele disse em voz baixa, Callan, você deve saber que tipo de situação o clã está enfrentando atualmente. Neste momento, o futuro do clã é incerto. Não podemos desperdiçar muito dinheiro neste caso. Com base nas deliberações do nosso clã, podemos poupar no máximo 8 milhões de moedas de ouro para você. Este é o nosso resultado final. Callan assentiu. Callan sabia muito bem que todo o patrimônio líquido de seu clã era de apenas cerca de 100 milhões de moedas de ouro, e a maior parte desse patrimônio líquido estava ligada a ativos ilíquidos. Seus ativos líquidos eram, no máximo, cerca de 20 milhões de moedas de ouro. O clã não poderia desperdiçar todas as suas reservas líquidas em uma única escultura. Já foi muito gentil da parte do clã não forçar Callan e Alice a se separarem. 5,3 milhões de ouro. Alguém em outro estande de segundo nível fez uma oferta. Aquele homem de meia-idade e cabelos dourados começou a ficar excitado. 5,3 milhões de moedas de ouro. A avaliação mais baixa de uma das 10 obras-primas foi de 5,28 milhões de moedas de ouro, mas agora a lista das 10 obras-primas mudou. Posso anunciar formalmente que a escultura Despertar do Sonho se juntou oficialmente às 10 obras-primas. O jovem mestre Yale, do conglomerado Dawson, oferece 6 milhões de moedas de ouro. Alstone anunciou mais uma vez no terceiro nível. Ao ouvir esse preço, o rosto de Callan começou a ficar preto. O preço atingiu 6 milhões de moedas de ouro muito rapidamente. Isso realmente superou as expectativas de Callan. Com base nas previsões de Callan, dado que a mais barata das 10 obras-primas foi avaliada em 5,28 milhões de moedas de ouro, os 8 milhões de moedas de ouro que ele preparou deveriam ter sido mais que suficientes. Mas Callan não era um verdadeiro colecionador. Ele não tinha um conhecimento profundo do campo da escultura em pedra. Os verdadeiros conhecedores puderam sentir totalmente a aura única e comovente desta escultura, a Awakening from the Druin, especialmente ao visualizar todas as 5 imagens juntas. Tal coisa era extremamente rara. Em toda a história do continente Yulan, nunca houve um caso de 5 figuras esculpidas em uma única escultura, especialmente de forma a evocar um sentimento triste e belo no espectador. Além do mais, o escultor tinha apenas 16 anos quando esta foi concluída, e ele era um mago genial. Não posso permitir que o preço continue subindo assim. Callan franziu a testa. Ele sabia que se o preço continuasse a subir lentamente, suas chances de ganhar o leilão seriam cada vez menores. 8 milhões de moedas de ouro. A voz alta de Callan anunciou sua oferta. De 6 milhões de moedas de ouro a 8 milhões de moedas de ouro. Um aumento repentino de 2 milhões de moedas de ouro. Esse tipo de aumento explosivo foi suficiente para surpreender todos os presentes. Afinal, até mesmo as 10 obras-primas valiam apenas um determinado valor. Mesmo aquelas 3 esculturas preciosas de Prous valiam apenas cerca de 7 milhões de ouro cada. Os verdadeiros colecionadores não colecionavam apenas por colecionar. Eles também tinham um olhar atento para o valor. Caso contrário, se eles simplesmente gastassem seu dinheiro, eles levariam o clã à falência. O homem de meia-idade e cabelos dourados imediatamente gritou alto. O clã Debs oferece 8 milhões de moedas de ouro.
Um aumento tão bonito, organizado para 8 milhões de moedas de ouro. A partir disso, pode-se dizer que eles estão determinados a ganhar o leilão desta escultura. Já posso imaginar como, no futuro, quando o mestre Linley se tornar um combatente de nível santo, o preço desta escultura não será mais apenas de 8 milhões de moedas de ouro. Muito provavelmente, até lá, valerá 16 milhões de moedas de ouro. A capacidade de promoção desse homem de cabelos dourados era realmente muito forte. Mas nenhum dos presentes era tolo. Todos estavam pensando. Afinal, mesmo que tivessem dinheiro, ele tinha que ser gasto de forma significativa. No terceiro nível da sala de leilões, Linley, Yale, Rei Clyde, Cardeal Guilhermo e Cardeal Lupson estavam todos envolvidos em conversas inúteis e risadas enquanto assistiam aos eventos abaixo. Terceiro irmão que Callan fez sua oferta. Yale disse em voz baixa. Linley não pôde deixar de olhar para a mesa de Callan. Ele podia ver claramente Callan de mãos dadas com Alice dentro da cabine. A julgar pela expressão de Callan, ele estava muito agitado. Terceiro irmão, deixe-me dar-lhe um pouco de pressão. Não importa o que aconteça, não podemos permitir que sua escultura caia nas mãos dele. Yale disse em uma voz suave. Não há necessidade. Linley balançou a cabeça lentamente. Linley estava olhando diretamente para Alice. Sentada ali na cabine, Alice parecia uma menininha lamentável que havia sofrido algum tipo de maus-tratos. Todos os outros membros do clã Debs estavam olhando para Alice com uma pitada de insatisfação nos olhos. Afinal, o clã deles estava gastando uma quantia enorme de dinheiro pelo bem de Alice. Se eles realmente querem, deixe-os ficar com isso. Linley disse sem emoção. Sentado ao lado dele, Guilhermo e Lampson trocaram olhares e depois riram. Dentro do estande privado, todos os membros do clã Debs estavam muito nervosos. Mas é claro que Alice e Callan eram os mais nervosos de todos. Relaxe, Alice. 8 milhões de moedas de ouro já são um preço extremamente alto. Não vai subir mais. Callan confortou Alice. Mas quem iria consolá-lo? Porque o clã só o autorizou a licitar até 8 milhões de ouro. Aquele homem de meia-idade e cabelos dourados ergueu um pequeno martelo. O clã Debs ofereceu 8 milhões de ouro. Alguém vai superá-los? Se não, vou começar a contagem regressiva. 10 milhões de ouro. Uma voz bastante preguiçosa soou de um dos assentos no meio do primeiro nível. Até agora, praticamente todas as propostas para esta escultura, Despertar do Sonho, vieram daqueles clãs extremamente poderosos sentados no segundo nível. Foram eles que realmente estiveram envolvidos nesta guerra de lances. Aqueles nobres sentados abaixo estavam lá apenas para assistir à emoção. Ninguém esperava que um deles fizesse uma oferta também. Nenhum de vocês tem qualquer ideia. Pelo que posso dizer, este Avakenin from the Druin pode ser considerado o início de um estilo inteiramente novo de escultura em pedra. Seu estilo de escultura é totalmente diferente de qualquer outra escultura e, além disso, possui 5 imagens com auras totalmente únicas, mas conectadas. Definitivamente vale 10 milhões de moedas de ouro. Aquele homem que ofereceu 10 milhões de moedas de ouro disse casualmente. Pelas vestes largas desse homem de 30 a 40 anos, todos podiam sentir sua natureza preguiçosa e indolente. 10 milhões de moedas de ouro? Dentro de sua cabine privada, Alice e Callan ficaram atordoados. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 16, Um Proprietário Encontrado. Irmão mais velho, Callan, Alice gritou em voz baixa, enquanto olhava para ele com urgência nos olhos. Talvez outros sentissem orgulho de serem a inspiração para uma escultura de nível grão-mestre. Mas este Despertar do Sonho de Linley foi diferente. Qualquer um que já tenha passado algum tempo analisando a escultura seria facilmente capaz de perceber, pela aura emitida por aquelas 5 figuras, que havia uma história romântica entre Linley e Alice. Se Alice tivesse acabado de se casar com alguém de um clã pequeno, isso não seria um problema tão grande. Mas, ela estava se casando com alguém do clã de Callan Debs. Callan foi o futuro sucessor da liderança do clã Debs, e o clã Debs foi um dos 3 principais clãs de todo o reino de Fenlai. Acalme-se, acalme-se. Callan segurou confortavelmente a mão de Alice. Mas Alice podia sentir que a mão de Callan estava coberta de suor. Pai, Callan virou-se para seu pai Bernard, e depois olhou para sua mãe. Seus pais o adoravam excessivamente, e foi por isso que estavam dispostos a gastar 8 milhões de moedas de ouro em nome de Callan. Afinal, mesmo para o clã Debs, 8 milhões de moedas de ouro eram uma soma extremamente grande. Callan, nem pense nisso. O clã não pode entregar 10 milhões de moedas de ouro apenas pelo bem da sua noiva. Bernard disse, seu rosto extremamente solene. Callan ficou atordoado. Até Alice virou a cabeça para olhar para Bernard, com os olhos cheios de preocupação e uma pitada de súplica. Agiremos de acordo com nossa discussão anterior. Bernard ignorou totalmente o apelo silencioso de Alice enquanto pronunciava friamente seu julgamento. Callan congelou por um longo momento, enquanto ao seu lado, Alice apertou firmemente suas mãos, olhando nos olhos de Callan. Alice entendeu perfeitamente o que Bernard quis dizer com suas palavras agora há pouco. Alice estava extremamente relutante em aceitar esse resultado. Callan olhou para Alice. Ele soltou um suspiro desamparado e balançou levemente a cabeça. Irmão mais velho Callan, não estou disposto, Alice disse em voz baixa.
Callan apertou as mãos de Alice. Ele gentilmente balançou a cabeça novamente. Não há outra maneira. Alice, eu sou a herdeira do nosso clã. Tenho que colocar as considerações do clã em primeiro lugar. Espero que você esteja disposto a sacrificar um pouco por mim também. Eu prometo a você que meu coração em relação a você nunca vacilará. Alice ficou em silêncio. O herdeiro do clã. Estas 5 palavras simples garantiram que cada ação de Callan refletiria na honra e glória do clã Debs. Embora Bernard amasse e adorasse muito seu filho, não importava o que acontecesse, ele não podia permitir que Alice se tornasse a esposa principal de Callan. Isso mesmo. Não havia como ela se tornar a esposa principal. Em outras palavras, quaisquer filhos que Alice desse a Callan no futuro não seriam capazes de se tornar herdeiros ou serem considerados linha direta de descendência. Na verdade, desde que o despertar do sonho foi visto por muitas pessoas, os anciões do clã Debs vinham constantemente incitando Callan a desistir de Alice. Mesmo que Callan insistisse em se casar com ela, eles não queriam que Alice se tornasse sua esposa principal, mas Callan permaneceu firme. No final, Bernard, o pai amoroso, cedeu. Ele decidiu que se eles conseguissem comprar este despertar do sonho, então este assunto estaria mais ou menos encerrado. Mas pelo que parece, irmão mais velho Callan. Alice olhou para Callan, seus olhos ficando úmidos. Ao mesmo tempo, ela se virou para olhar para os outros membros do clã Debs. Mas neste momento nem Callan, nem Bernard, nem a mãe de Callan prestaram atenção a Alice. Naquele momento Alice sentiu seu coração esfriar. De repente ela pensou em tudo que havia experimentado com Linley, como Linley a protegeu e a valorizou incansavelmente. No passado, ela sempre considerou a constante submissão de Linley a ela algo garantido, mas neste momento, como ela ansiava por esse sentimento. Levantando a cabeça, seu olhar passou pela janela de vidro para olhar para o terceiro nível. Mas tudo que ela conseguia ver era o vidro preto. 10 milhões de ouro. 10 milhões de ouro. Alguém está disposto a dar um lance mais alto? Aquele homem de cabelos dourados estava gritando da plataforma. O homem vestido com vestes largas olhou casualmente ao redor. E então, ele se dirigiu diretamente ao leiloeiro de cabelos dourados. Ei, pare de perder tempo. Apresse-se e comece a contar. Todos os nobres próximos começaram a rir. Como poderia um leiloeiro obedecer aos comandos de um dos licitantes abaixo? Com base no entendimento que tinham desse leiloeiro de cabelos dourados, eles sabiam que ele era alguém que aumentaria constantemente as guerras de lances até que o preço atingisse um nível extremamente alto. Mas ao ouvir as palavras do homem de vestes largas, o leiloeiro parecia ter sido hipnotizado. Muito naturalmente ele disse, ok, então vou começar a contar. 10,1 milhões de moedas de ouro. Uma voz antiga soou de uma das cabines privadas do segundo nível. A atenção de todos se voltou para aquele estande. Até aquele homem vestido com vestes largas virou-se para olhar espantado para aquela barraca. Naquele estande de segundo nível, além do clã Debs, cada clã presente era um dos principais clãs mundiais do continente Yulan. A riqueza desses clãs era muito maior que a do clã Debs. Uau, então há alguém aqui que aprecia valor, afinal. Mas aumentá-lo em apenas 100 mil é um pouco mesquinho. 10,3 milhões de moedas de ouro. O homem de vestes largas disse casualmente, sorrindo. Linley e os outros no terceiro nível notaram o homem com vestes soltas agora, mas do ângulo atual, eles só podiam ver o homem de lado e não conseguiam ver seu rosto claramente. O cardeal Guilhermo e o cardeal Lampson, da Igreja Radiante, levantaram-se de repente. Com a testa franzida, eles caminharam até a extremidade oposta do vidro, olhando cuidadosamente para o homem vagamente vestido abaixo. Justo naquele momento, o homem de túnica folgada parecia ter descoberto a presença dos dois cardeais, quando levantou a cabeça e olhou para eles. Os rostos dos dois cardeais de repente ficaram brancos como ossos. Guilhermo e Lampson trocaram olhares e depois balançaram a cabeça. Na verdade, a Igreja Radiante já havia tomado uma decisão sobre este leilão. Eles decidiram gastar uma quantia muito grande de dinheiro para comprar esta escultura e, assim, melhorar o relacionamento entre eles e Linley. Mas ao ver esse homem, tanto Guilhermo quanto Lampson decidiram silenciosamente mudar seu curso de ação. É melhor não entrarmos em uma guerra de lances com esse louco. O cardeal Guilhermo disse suavemente. O cardeal Lampson também assentiu. Eu definitivamente não quero agitar aquele louco também. Embora ambos se referissem a essa pessoa como um louco, o medo que sentiam por ele era o medo que estava gravado em seus ossos. Tanto Lampson quanto Guilhermo estavam bem conscientes de quão aterrorizante aquele homem de 30 ou 40 anos poderia ser. Lampson, em particular. Porque se não fosse esse maluco, Lampson provavelmente não teria tido a oportunidade de ser promovido ao posto de cardeal. Havia apenas 5 cardeais em qualquer época na Igreja Radiante. Precisamente porque este louco matou casualmente um dos cardeais anteriores, Lampson teve a oportunidade de ser promovido ao seu cargo atual. Mas mesmo tendo matado um cardeal, o Santo Imperador ainda não estava disposto a ser inimigo desse louco. 10,4 milhões de moedas de ouro. Aquela velha voz soou mais uma vez no segundo nível. O velho de vestes folgadas levantou a cabeça, olhando para cima com a testa franzida. Você realmente é irritante. 11 milhões de moedas de ouro.
11 milhões, este senhor está disposto a oferecer 11 milhões de moedas de ouro. Alguém está disposto a dar um lance mais alto? Aquele leiloeiro de cabelos dourados estava ficando animado. Afinal, mesmo a escultura do leão-guará de olhos sangrentos, a maior das 10 obras-primas, valia apenas 13 milhões. No terceiro nível, Guilhermo perguntou calmamente a Lampson. Lampson, você sabe qual clã está situado naquele estande? Eles realmente se atrevem a lutar com aquele louco? Eles estão cansados de viver? Diretor Maia. Lampson chamou o diretor Maia, sentado não muito longe deles. A diretora Maia apareceu imediatamente. Diretor Maia, você sabe qual clã está localizado nesse estande? Perguntou Lampson. Aquele em que a líder é uma jovem, eu acredito. Estando no terceiro nível, Lampson naturalmente pôde ver as pessoas sentadas nos sofás das cabines do segundo nível. Quanto àquele homem idoso, ele parecia ser o servo daquela mulher. A diretora Maia deu uma olhada e depois riu. Senhor Lampson. Senhor Guilherme. Esta jovem é uma mulher na principal linha de herança do clã Leon do Império Yulan. Este estande foi reservado sob o nome do clã Leon. O clã Leon? Lampson e Guilhermo ficaram surpresos. No Império Yulan, o império mais antigo do continente Yulan, o clã Leon ficou em quinto lugar entre os principais clãs. Um clã que poderia estar entre os 5 primeiros do Império Yulan seria capaz de destruir facilmente o clã Debs. Além do mais, a maioria dos descendentes do clã Leon viviam dentro do Império Yulan e, portanto, no Império Yulan, eles tinham uma enorme rede de influência. Guilhermo, acredito que em nosso Instituto Ernest havia alguém anteriormente conhecido como o gênio número 1 do Instituto pelo nome de Dixie. Ele parece ser do clã Leon do Império Yulan, correto? Perguntou Lampson. Guilhermo estava comparativamente mais familiarizado com os assuntos do Instituto Ernest. Certo, e não apenas Dixie. Ele também tem uma irmã, cujo nome não consigo lembrar. Esses 2 irmãos solicitaram permissão para estudar em nosso Instituto Ernest. Porém, há apenas alguns dias, essa Dixie se inscreveu para se formar. Guilhermo revelou diretamente o que sabia. Lampson assentiu também. Parece que essa garota é a irmã mais nova de Dixie. Lampson olhou para aquela cabine. Dentro do estande do Leon no segundo nível, vestida de violeta e azul e sentada no sofá, Delia tinha uma expressão tranquila no rosto. Pela janela, ela olhou para a escultura Avakenin from the Druin. Senhorita, pare de lutar. Essa pessoa abaixo não é alguém que você pode se dar ao luxo de irritar. O velho estava começando a ficar frenético. Como um dos clãs de elite do Império Yulan, o clã Leon era muito claro quanto aos vários superespecialistas, bem como aos poderes ocultos. Eles sabiam muito bem que, embora fossem um clã de elite, havia algumas pessoas que eles simplesmente não podiam ofender. Por exemplo, aquele homem de 30 ou 40 anos abaixo. O velho sabia muito bem que, embora ele próprio já tivesse 400 anos antes mesmo de nascer, o homem vagamente vestido abaixo tinha a mesma aparência que tinha atualmente. Não se preocupe, vovô Shao é Xiu. Apenas me ajude a enviar esta carta para ele, ok? Delia pegou uma caneta e rapidamente escreveu algumas palavras em um pedaço de papel, antes de entregá-lo ao velho. O velho recebeu o pedaço de papel. Ao ver seu conteúdo, ele ficou atordoado. Senhorita, você... Isso, o velho ficou totalmente pasmo com esta carta. Não se preocupe com isso. Basta entregar esta carta para ele. Delia não hesitou nem um pouco. O velho obedeceu, mas depois de um momento, ele ainda saiu da cabine e foi para o primeiro andar. 12 milhões de moedas de ouro. A voz clara de Delia soou de dentro da cabine. O homem vagamente vestido abaixo franziu a testa e uma aura sinistra pareceu se formar entre suas sobrancelhas franzidas. Mas neste exato momento o velho chamado Shao caminhou até o homem vagamente vestido. Ao chegar ao seu lado, ele se curvou respeitosamente. Milord, sou um servo do clã Leon. Esta é a carta que minha jovem senhora lhe enviou. Franzindo as sobrancelhas de surpresa, o homem vagamente vestido aceitou a carta com alguma curiosidade. Ao ver o conteúdo da carta, os olhos do homem vagamente vestido se iluminaram e então ele começou a rir. Tudo bem, não vou lutar contra isso, não vou lutar contra isso. A carta nas mãos do homem de túnica folgada virou pó, e então ele sentou-se novamente, sorrindo. Ele até levantou a cabeça para olhar para Delia, sentada no sofá de sua cabine no segundo nível. Neste momento, no terceiro nível da sala de leilões. Ao ouvir aquela voz clara gritar as palavras 12 milhões de ouro, tanto Linley quanto Yale ficaram atordoados. Essa voz era simplesmente muito familiar. Linley conhecia o dono daquela voz desde o primeiro dia em que entrou no Instituto Ernest. É Delia. Yale disse com espanto. Linley imediatamente caminhou em direção ao vidro, para um ponto de vista onde pudesse olhar para a cabine de Delia. Na verdade, Delia estava vestida com uma roupa violeta conservadora e sentada em um sofá, olhando para a escultura Avakenin from the Druin. 3, 2, 1 bang! O homem de cabelos dourados bateu com um martelo e gritou com entusiasmo. Parabéns à família Leon por usar 12 milhões de moedas de ouro para vencer este leilão e adquirir esta escultura do mestre Linley.
Tenho agora a honra de anunciar que esta escultura, A Awakening from the Ruin, tem o terceiro preço mais elevado entre as 10 obras-primas. Apenas Leão Guará de Olhos Sangrentos do mestre Hoover e Hope do mestre Prowse têm avaliações que superam as de A Awakening from the Ruin. Todo o salão de leilões começou a ficar cheio de comoção e aplausos estridentes também puderam ser ouvidos. Mas Linley continuou parado ali, próximo à janela do terceiro nível, olhando para Delia. E então ele se virou para olhar para Alice, sentada na outra mesa. Ambas as mulheres estavam sentadas em sofás, mas no rosto de Delia havia uma sugestão de sorriso, enquanto o rosto de Alice estava sem cor. Livro 5, A Espada Divina, Violeta de Sangue, capítulo 17, Indo para casa. Ambos os lados do salão de leilões estavam cheios de nobres ricos. Os grupos de nobres se separaram em dois lados a fim de abrir um corredor para a saída dos cardeais Guilhermo e Lampson da Igreja Radiante, do rei Clyde de Fenlai, do diretor Maia da Galeria Prowse, do jovem mestre Yale do conglomerado Dawson e do claro, o mago genial e escultor genial mestre Linley. Essas pessoas caminhavam pelo corredor do meio, conversando e rindo entre si enquanto se dirigiam para a saída da Galeria Prowse. Senhor Guilherme, Lord Lampson, Sua Majestade, Mestre Linley, todos os nobres e magnatas vizinhos sorriam e cumprimentavam-nos com modéstia e boa vontade. O clã Debs, no entanto, foi encurralado. Com a cabeça firmemente coberta pelo chapéu, Alice não pôde deixar de levantar a cabeça e dar uma olhada em Linley, que estava enterrado em um mar de nobres e magnatas bem-intencionados. Nos dias de hoje, Linley se tornou um gênio lendário. Um mago de elemento duplo rank, 7 de 17 anos cujas conquistas no campo da escultura rivalizavam com as de Prowse, Hope Jensen, Hoover e outros grandes mestres. Um gênio como ele seria naturalmente visto como a estrela mais brilhante do céu, digna da admiração de todos. Lentamente, os dois cardeais Rei Clyde, Linley e Yale e os outros desapareceram ao longe. Só então todos os nobres e magnatas ricos partiram também. Você deve ser Alice. Uma voz clara soou de repente. Vários membros do clã Debs olharam para trás, para o corredor. Uma linda mulher de cabelos dourados caminhou até eles, enquanto ao seu lado estava um velho com um sorriso caloroso no rosto. Mas tanto esta mulher como o velho servo tinham uma aura de nobreza que emanava de seus ossos, naturalmente fazendo com que os outros se sentissem inferiores a eles. Ao vê-la, Bernard disse imediatamente e modestamente: Lord Shaw, esta deve ser a senhorita Delia. Há muito tempo ouço que a lendária senhorita Delia do clã Leon é tão devastadoramente bela que pode causar a queda de um reino. Hoje, ao vê-la, devo dizer que ela é ainda mais bonita que a lenda. A influência do clã Debs limitou-se ao reino de Fenlai. Comparados ao clã Leon, que abrange todo o continente, eles eram incomparavelmente diminutos. Ó líder do clã Bernard do clã Debs? Delia olhou para Bernard. Bernard assentiu modestamente. E esta deve ser a noiva do seu filho Callan, correto? Delia olhou para Alice, que estava escondida atrás de Callan. Bernard sorriu imediatamente. Dela? Não, ela não é a esposa principal do meu filho Callan. Não é a esposa principal? Um sorriso frio apareceu no rosto de Delia e ela caminhou lentamente em direção a Alice. Bernard não se atreveu a bloquear seu caminho. Quando Delia se aproximou de Callan, Callan estufou o peito e tentou corajosamente bloquear seu caminho. Mas quando encontrou o olhar gelado de Delia, Callan de repente sentiu seu coração esfriar. Quando ele lembrou a si mesmo que esta era uma jovem amante do clã Leon, Callan sentiu-se ainda mais desconfortável. Neste momento, a relação entre o clã Debs e o conglomerado Dawson já era terrível. Se eles ofendessem o clã Leon também, seria simplesmente muito fácil para o clã Leon lidar com o clã Debs. Alice. Delia olhou nos olhos de Alice. Alice ergueu a cabeça, forçando-se a encarar o olhar de Delia, fazendo o possível para acalmar seu coração palpitante. Mas Delia apenas riu. Com uma voz suave, ela disse: Alice, eu realmente não sei por que Linley se apaixonou por você? O rosto de Alice ficou pálido, mas ela respondeu: isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Delia soltou uma risada calma. Certo, não é da minha conta. Mas eu realmente sinto pena de você. Você realmente desistiu de Linley, mas o resultado disso foi: você nem mesmo será a esposa principal deste clã Debs. Imagino que você sinta arrependimento, mas infelizmente nunca mais terá essa chance. Porque uma pessoa como você nunca mais terá a chance de interagir com Linley novamente. No futuro, vocês dois pertencerão a mundos diferentes. Você entende? Delia ignorou totalmente a expressão feia no rosto de Callan e se virou diretamente para olhar para Bernard. Perdoe-me por incomodar você. Delia disse extremamente cortês. Bernard imediatamente curvou-se modestamente. Senhorita Delia, com sua licença. Aquele velho ao lado de Delia lançou um olhar para Callan, que ainda tinha aquela expressão feia no rosto. Com um sorriso frio, ele seguiu Delia. Mas Bernard continuou a observá-los partir com um sorriso cortês no rosto. Somente depois que Delia e seu servo saíram ele se virou, encarando Alice e Callan com um olhar mortal. Absolutamente vergonhoso. Bernard atacou-os violentamente. Nem Callan nem Alice ousaram fazer barulho. Sob esta aura de opressão, o clã Debs voltou para casa. Dentro da mansão do clã Lucas na cidade de Fenlai,
Mestre Linley, não há necessidade. O Marquês Jebs estava tentando recusar apressadamente Linley. Realmente não há necessidade das 600.000 moedas de ouro. Mestre Linley, sinto muito. Eu realmente não tinha ideia de que você havia alcançado um nível tão incrível no campo da escultura. Jebs, aquele velho obstinado. Neste momento, quando ele olhou para Linley, seus olhos estavam cheios de algo semelhante à veneração por um ídolo. O Marquês Jebs não tinha muitos hobbies. A única coisa que ele adorava fazer era colecionar itens. Naturalmente, ele sentia profunda veneração pelos artesãos de nível grão-mestre de cada área. Talvez mesmo que o rei de Fenlai estivesse presente, ele não sentiria tanto respeito por Linley como sentia agora. Que tal nomearmos o preço em 180.000 ouro? Tudo bem, meu clã comprou originalmente por 180.000 moedas de ouro, então isso ainda seria justo. Mestre Linley, eu realmente não estou disposto a ganhar dinheiro com você. Se eu aproveitasse e ganhasse dinheiro com você, Mestre Linley, não conseguiria dormir bem à noite. Aquele adorável velho, Mestre Marquês, era extremamente teimoso. Marquês Jebs, no passado, quando seu clã Lucas comprou esta lâmina de guerra Slaughter do meu clã, o preço que você pagou foi de 180.000 moedas de ouro. É verdade. Mas depois de todos esses séculos, devido à inflação, as 180.000 moedas de ouro que você pagou valem muito mais agora. Linley também não estava disposto a tirar vantagem do clã Lucas. Mas o Marquês Jebs apenas olhou teimosamente para Linley. Haha, vocês são tão, ao lado deles, e Yale estava rindo tanto que segurava a barriga. O vendedor está tentando freneticamente baixar o preço do seu produto e prefere distribuí-lo de graça. Mas o comprador está tentando aumentar o preço. Eu nunca vi algo assim antes. Linley soltou uma risada impotente também. Marquês Jebs, que tal isso? Séculos atrás, essas 180.000 moedas de ouro tinham um poder de compra comparável a cerca de 360.000 moedas de ouro nesta época. Vamos apenas com 360.000 moedas de ouro. Não recuse mais. Se você fizer isso, vou simplesmente jogar fora meu cartão de cristal mágico e ir embora. Linley retirou seu cartão de cristal mágico do bolso do peito. O Marquês Jebs olhou infeliz para Linley, mas finalmente assentiu. Tudo bem então. Linley não pôde deixar de rir. O Marquês Jebs de repente riu um pouco timidamente também. Mestre Linley, tenho um pequeno favor a pedir se puder. Vá em frente. Linley riu, olhando para o Marquês. O Marquês Jebs gesticulou para seus servos, que rapidamente carregaram uma placa de pedra ereta das profundezas de sua mansão. Mestre Linley, só espero que você possa colocar sua assinatura neste tablet. Se você fizer isso, vou valorizar isso para sempre. O Marquês Jebs olhou para Linley com olhos esperançosos. Linley riu e retirou o cinzel reto do bolso do peito. Com um movimento casual do pulso, o cinzel começou a voar como um borrão enquanto o pó de pedra começava a cair daquela placa de pedra. No tempo que levou para respirar 3 vezes, Linley terminou e retirou seu cinzel. Soprando suavemente o ar sobre o tablet, toda a poeira restante voou para longe dele, revelando um nome escrito artisticamente, como se fosse um dragão voador ou uma fênix dançante. Linley. Olhando para aquela palavra, os olhos do Marquês Jebs brilharam. Que técnica de escultura elegante e que letras lindas! Esta palavra é muito mais valiosa do que 360.000 moedas de ouro. Ao ouvir isso, Linley não sabia se ria ou chorava. Na estrada da cidade de Fenlai para o município de Wushan, o caminho era ladeado por sequoias em ambos os lados. Montando um grande garanhão, Linley galopava para frente com uma enorme mala nas costas. Este caso pesava várias centenas de quilos. Felizmente este garanhão era particularmente excelente fornecido pelo conglomerado Dawson. Cavalos normais não seriam capazes de se mover rapidamente carregando tal fardo. Atrás de Linley, uma tropa de mais de 100 cavaleiros o seguia. Esta tropa foi presenteada a Linley pela Igreja Radiante através do cardeal Lobson e do cardeal Guilhermo. O que a Igreja Radiante alegou foi que a segurança de Linley era de suma importância para eles, o que pode ser visto na recente tentativa de sequestro. O membro mais fraco desta tropa era um guerreiro rank 5. Pertenceu a um dos regimentos dos Cavaleiros do Templo Radiante. Mais de 100 cavalos de guerra galoparam atrás, levantando uma nuvem de poeira. De longe, a imagem do município de Wushan se aproximava cada vez mais da visão de Linley. Em sua mente, ele não pôde deixar de pensar nos acontecimentos de sua juventude, como o treinamento que havia recebido nos campos de treinamento, bem como aquela visão aterrorizante do Velocidragon. No passado, aos olhos de Linley, um Velocidragon era o símbolo da invencibilidade total. Mas agora, para Linley, um Velocidragon não era mais nada. Rum. A terra tremeu enquanto esta tropa de cavaleiros de elite e cavalos de guerra continuava seu caminho. Os arrepios podiam ser sentidos de longe. Que tropa poderosa! Enquanto caminhava no meio do município de Wushan, Yulman não pôde deixar de se virar e olhar. O som dos passos dos cascos foi ordenado, rápido e forte, causando medo no coração de Yulman. Mesmo quando estava no exército, ele nunca havia encontrado uma força de cavaleiros de tão alta qualidade. O mais baixo dos cavaleiros presentes era um guerreiro de 5ª categoria. Como poderia uma tropa pertencente a um dos regimentos da Igreja Radiante ser de baixa qualidade?
O som de seus cavalos de guerra galopando sozinhos poderia causar medo em muitos. Que é aquele? Yuman viu imediatamente que havia uma pessoa cavalgando à frente da tropa. Linley. A expressão no rosto de Yuman mudou e ele rapidamente correu em alta velocidade em direção à mansão do clã Baruch. Depois de entrar nos limites do município de Wushan, Linley instruiu sua tropa de cavaleiros a diminuir suas velocidades. Linley apenas continuou a se mover a uma velocidade relativamente rápida em direção à mansão de seu clã. Vendo de longe aquela parede cheia de cicatrizes envolta em videiras, Linley pensou em um evento após o outro de sua juventude. O clã Baruch, minhas raízes, minha fundação. Carregando a lâmina de guerra Slaughter nas costas, o coração de Linley estava cheio de orgulho. Linley ainda conseguia lembrar claramente da primeira vez que partiu para o Instituto Ernest, o que seu pai lhe dissera. Linley acreditava que nunca esqueceria essas palavras de seu pai. Linley, lembre-se do desejo de séculos de gerações de anciões Baruch. Lembre-se da vergonha do clã Baruch. Depois de se formar, você será pelo menos um mago rank 6. Contanto que você treine duro, tornar-se um mago rank 7 não deve ser muito difícil. No futuro, você definitivamente terá a capacidade de recuperar a herança ancestral do nosso clã. Se você não fizer isso, mesmo na morte, não vou te perdoar. Mesmo na morte, não vou te perdoar. Essa voz reverberou na mente de Linley. Mas desta vez, sentindo o peso do matador nas costas, Linley só sentiu uma onda de orgulho. Pai, estou voltando. Pai, eu trouxe de volta nossa lâmina de guerra Slaughter. Linley voou do cavalo e avançou diretamente para o pátio de seu clã. Pai, Linley gritou alto. Voltei. Eu trouxe a lâmina de guerra Slaughter de volta. Linley estava cheio de alegria e excitação. Os anciões do seu clã trabalharam durante séculos. Seu pai ansiava por isso durante toda a vida. E agora ele finalmente realizou o desejo de seu pai. A lâmina de guerra matador. Uma voz soou. Linley se virou e olhou para trás. Foi Yuman. Tio Yuman, onde está o pai? Rápido, faça-o sair. Haha, finalmente trouxe de volta a lâmina de guerra Slaughter. Honesto. Eu tenho a herança ancestral do nosso clã Dragonblood Warrior. Eu finalmente o trouxe de volta. Rápido, diga-me onde está meu pai. Quando meu pai descobrir, ele ficará em êxtase. Esta noite com certeza vamos ficar bêbados. Tio Yuman, não se preocupe, esta noite não vou fugir do meu dever. Com certeza vou ficar bêbado com você. Se não estivermos bêbados, não vamos parar. Linley estava tão animado que continuou a balbuciar sem parar. Ele até tirou a maleta das costas, segurando-a nos braços enquanto olhava para tio Yuman. Mas não havia nenhum sinal de alegria no rosto de Yuman. Na verdade, havia um toque de miséria. Tio Yuman? Linley começou a franzir a testa. Olhando para tio Yuman, ele disse, Tio Yuman, onde está meu pai? Olhando para Linley, Yuman forçou um sorriso. Linley, você trouxe de volta a lâmina de guerra Slaughter. Se seu pai soubesse, ele definitivamente ficaria em êxtase. Definitivamente. Onde está o meu pai? Seu pai. Ele faleceu há 3 meses. Yuman respirou fundo e finalmente disse essas palavras lentamente. Ao fazer isso, seus olhos ficaram úmidos. Linley de repente sentiu como se incontáveis raios tivessem disparado em seus ouvidos. Seu cérebro ficou em branco. Clang! A caixa nas mãos de Linley caiu pesadamente no chão. A tampa da caixa se abriu, revelando uma lâmina de guerra gigante que emanava uma aura assassina e era tingida com uma leve cor vermelha sangrenta. Aquela aura fria e assassina e aquela aura sangrenta encheram todo o salão em um instante. Morto! Linley olhou incrédulo para Yuman. Yuman assentiu levemente. De repente Linley riu. Haha, tio Yuman, você deve estar mentindo para mim. Haha, eu trouxe de volta a lâmina de guerra Slaughter. Olha, tio Yuman, eu trouxe de volta a lâmina de guerra Slaughter. Como meu pai poderia estar morto? Ele vai ver esta lâmina de guerra primeiro. Com uma mão, Linley estendeu a mão e pegou a lâmina de guerra Slaughter. Instantaneamente aquela aura sangrenta encheu até o coração de Yuman de apreensão. Tio Yuman, olhe, eu trouxe de volta o matador. E tenho que dizer ao meu pai que agora sou capaz de me transformar em um guerreiro sangue de dragão. Escamas começaram a se formar ao redor das mãos de Linley e em pouco tempo as mãos de Linley se transformaram em garras dracônicas. Agarrando os ombros de Yuman com suas 2 garras dracônicas, Linley olhou nos olhos de Yuman. Tio Yuman, olha, eu já posso me transformar em um guerreiro sangue de dragão. Eu trouxe para casa a lâmina de guerra Slaughter para o nosso clã. É verdade. Onde está o pai? Meu pai. Vou mostrar a lâmina de guerra Slaughter para ele. Ainda não tive a chance de dizer a ele que posso me tornar um guerreiro sangue de dragão. Aquelas garras dracônicas agarraram Yuman pelos ombros, mas o dono dessas garras, Linley, olhou suplicante nos olhos de Yuman. Tio Yuman, estou te implorando, diga-me, onde está meu pai? Como uma pobre criança órfã perdida, Linley olhou para Yuman, seus olhos implorando. Como um homem se afogando agarrado a um talo de grama, Linley agarrou Yuman. Yuman balançou a cabeça gentilmente. Linley, seu pai, está morto. Linley riu. Riu tão desoladamente. De jeito nenhum. Eu tenho que mostrar a ele a lâmina de guerra Slaughter. Eu tenho que dizer a ele que posso me transformar em um guerreiro sangue de dragão. E esta noite vou beber vinho com ele.
Enquanto ele falava, lágrimas começaram a cobrir o rosto de Linley. Olhando para Linley, Ilma não pôde deixar de abaixar o rosto, e então 2 rios de lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Impossível! Impossível! Agarrando Ilman ferozmente com suas 2 garras, Linley olhou mortalmente para Ilman. Seus olhos até assumiram a mesma cor dourada escura e gelada do dragão espinhoso blindado. O salão inteiro foi repentinamente preenchido com uma aura sinistra que era ainda mais aterrorizante do que a emitida pela lâmina de guerra Slaughter. Um rosnado baixo e rouco saiu da garganta de Linley. Diga-me, onde está meu pai? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.